Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$ 7,62 mensais e com os 4 primeiros meses grátis, a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. E se a questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN, além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país, de acordo com a sua localização virtual escolhida por você, e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de R$ 7,62 mensais durante os primeiros 2 anos, sendo os 4 primeiros meses grátis. E se em até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Beleza? Abraço, galera. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, comente para que esse vídeo seja distribuído na plataforma do YouTube e clica no link desse vídeo aqui embaixo para que você possa ver as novas peças da loja Connect. Absurdas. Subiram hoje algumas outras, tenho certeza que você vai ver e vai se identificar com algumas, além da coleção de inverno que já está lá disponível. Beleza? Estou aqui hoje com mais um membro da família Grace, agora uma mulher, neta direta do Carlos Grace, filha da Carla Grace, Cesalina, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Aperto de mão firme, hein? Curti, porra! Pegada. Obrigada, a gente já começa a conversa na linguagem não verbal, tá vendo? Que é o aperto de mão. Firme, curti. E aí, Cesalina, fiquei sabendo que você, além de todas as suas... de todo o seu envolvimento com jiu-jitsu, há pouco tempo se aventurou a subir o Everest. Foi. Vamos começar falando disso, por favor, porque eu não vou aguentar esperar um pouco. Estou muito curioso para saber por que você resolveu fazer isso, como é que isso se desenrolou. Fala para mim. Fui a 8ª brasileira a atingir o cume do Everest, né? Eu voltei agora dia 29 de maio. Ainda estou, assim, processando tudo que aconteceu, sabe? E todas as transformações que a gente passa quando a sua vida está em risco e você chega tão próximo da morte, e acho que tem vários acordos mentais internos que a gente tem que fazer para continuar seguindo em frente na montanha. E a forma que essa aventura, né, apareceu na minha vida foi super espontânea. Eu nunca fui uma pessoa que tinha lá na minha listinha, no meu plano de algum dia na vida, aquele sonho enorme de subir o Everest. Não tinha um bucket list? Não tinha nada disso? Eu nem cogitava, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre achei incrível, mas eu achava, assim, praticamente um desafio impossível para mim, a minha imaginação do que eu teria que abdicar da minha vida e me dedicar ao montanhismo, né, de alta montanha. Enfim, nunca cogitei. Só que o meu networking, o meu ciclo de amizades até em Los Angeles, que é onde eu moro, de atletas, né? Então, eu acabei entrando em contato com um montanhista que me conectou com uma expedição nepalesa e aí eu acabei indo, né? E assim, eu tive 7 semanas para me preparar para essa aventura, que foi uma loucura. E eu fiquei muito impressionado, assim, porque todo esse processo de pesquisar sobre o Everest, entrar em contato com montanhistas que já escalaram, tanto o Everest como que nunca escalaram o Everest. Eu entrei em contato com pessoas que tinham escalado a montanha pela primeira vez, montanhas menores, como a Concagua, para ir sentindo como foi a experiência de cada um. E mesmo que, às vezes, uma conversa de 1 hora você aprenda uma coisa, aquela uma coisa pode ser a coisa mais valiosa, né, na sua jornada. Então, eu coloquei na minha cabeça que naquelas 7 semanas eu ia me preparar da melhor forma possível, falando com montanhistas. Eu procurei um treinador que é o maior treinador do mundo de montanhistas e atletas de alta performance. E eu lembro que eu tive uma ligação com ele às 9 da noite, que ele estava no Havaí 3 horas antes de mim. Difuso, e no né? dia, difuso, é. E no dia seguinte, 7 da manhã,
o meu treinamento da semana já estava no meu e-mail, eu comecei já ali. E foram 6 semanas e meia, praticamente, de treino. Nunca treinei tanto na minha vida. Consiste em que esse treino? Então, esse treinamento com ele é voltado especificamente para montanhismo. Então, assim, era muito treino de força, exercícios específicos, eu fiz muito aquele agachamento terra, eu tinha que construir músculo, porque eu tinha que colocar peso antes de ir para a montanha. Então, eu coloquei quase 5 quilos de músculo em 7 semanas. Acho que teve um pouquinho mais de gordura também, mas assim, eu comia muito e treinava muito, porque ele já me preparou que quando eu chegasse lá, eu ia perder muito peso. E a primeira coisa que a gente perde é músculo, porque o que mais consome é oxigênio. Sim. E eu perdi mais de 10 quilos, né, nessa viagem. Lá é rarefeito pra caramba, né? É. Então, o seu corpo ele começa a se livrar do músculo, que é o que mais consome oxigênio. Então, você começa a definhar muito rápido. Uau. E eu não tinha muita reserva de gordura, assim. Então, você sente que o seu corpo está ficando cada vez mais debilitado conforme o tempo vai passando, né? E esse treinamento dele foi genial. O nome dele é Mike McCassell. Para quem quiser pesquisar, não sei se depois sobe aí na telinha. Tudo bem, eu boto aqui. Mas ele tem vários recordes mundiais. Eu pesquisei e eu fiquei sabendo dele através de um atleta que foi no Joe Rogan, que tinha acabado de quebrar vários recordes. E eu acho muito interessante porque já começa a entrar a filosofia do jiu-jitsu, que é você acreditar em si mesmo quando ninguém acredita em você. Eu passei muito por isso nessa escalada do Everest. Você, quando propôs a família, por exemplo, as pessoas falaram que deixa isso de lado ou te apoiaram? Vai pra cima? Eu não propus a família, né? Eu só contei depois que eu desci. Ninguém sabia. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Que isso? Mas por que você decidiu não Então, contar? eu tinha um tempo muito limitado para me preparar, tanto fisicamente quanto mentalmente. A parte boa de eu já ser atleta de jiu-jitsu, já praticar horas e horas por dia em cima de dar aula e treinar, é que o meu corpo já estava preparado de uma certa forma. Foram ajustes que eu fiz para tá condicionada para o tipo de estímulo que eu ia receber na montanha. Sim. Porém, eu já era saudável, o meu corpo já opera, né, assim, eficientemente. Sim. Só que... Você mudou o estímulo, né, na verdade? Mudei o estímulo. Assim, eu tive dias de treinamento para a escalada com o meu treinador, que eram 9 horas de treino por dia contínuos. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Uau, só parava para comer. Só parava para comer, assim, 5 minutos de intervalo. Porque o objetivo dele, nesse camp que a gente fez, que vale a pena falar também, eu fiz um camp de treinamento em altitude, que eu viajei de Los Angeles para Portland, nos Estados Unidos, e lá tem uma academia que ela tem um salão que ele é todo controlado na altitude. Então, você vai aumentando a altitude para ver como o meu corpo responderia, porque eu nunca escalei antes. É hiperbárica a academia toda? É isso? É um salão inteiro. É uma câmara inteiro. hiperbárica que ela vai regulando? Você regula a quantidade de oxigênio. Então, você consegue simular até 20,000 feet. Eu não sei nem, tipo, em feet quanto seria em metros, mas, assim, você consegue simular até quase 6 mil e poucos metros. E eu precisava muito desse teste, porque varia muito de pessoa a pessoa como você responde em altitude. Às vezes você acha que está super em forma. Por exemplo, tinham 2 escaladores, né, que estavam na nossa expedição, que na verdade eles eram ultramaratonistas. E eles não conseguiram chegar no campo base do Everest. Eles desenvolveram edema pulmonar e cerebral, que é líquido, né, nos seus pulmões e líquido no seu cérebro, muita dor de cabeça. E tiveram que voá-los de volta para Katmandu, que é a capital, porque o corpo deles, eles não conseguiam se adaptar. Eles estavam puxando muito forte na trilha para o campo base, que é uma trajetória que leva 7 dias, você caminhando aí 10 a 15 quilômetros por dia, e eles estavam sempre na frente. Eles queriam, quase que apostando corrida com todo mundo, né? E eu era a última da fila, eu fazia questão. Eu falei, eu vou me preservar ao máximo durante essa trajetória, porque o meu foco é na escalada, né? E eu não tenho nada para provar para ninguém. Então, até essa autoconfiança, você ter a mentalidade do faixa branca, né? De você saber que quando você está entrando em um território que é desconhecido, você sempre abordar com humildade e com dedicação total. Então, eu fiz tudo que eu podia. Eu entrei em contato com montanhistas, eu entrei em contato com o melhor treinador do mundo. O Mike McCassell, ele tem um recorde mundial de maior número de barras. Ele bateu o recorde do David Goggins. David Goggins, isso que eu ia falar, ele é o Não, é o meu treinador. É mesmo, cara? Ele fez, acho que 5.800 barras com ele ainda colocou um colete de 30 pounds, que dá mais ou menos 13 quilos. Surreal. É. E ele tem o recorde de imersão no gelo. Ele bateu o recorde do Wim Hof. Ele ficou 2 horas e 40 minutos submerso em 600 pounds, que dá aí 300 quilos quase de gelo. Ele tem vários recordes mundiais, assim. E aí, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu falei, é esse o cara, Esse é o cara, né, E irmão? foi muito engraçado, porque quando eu entrei em contato com ele, eu nem sabia se ele ia me aceitar como cliente. Por quê? Porque ele só treina atleta de endurance que já é super experiente. Ele treina os atletas para quebrarem recordes mundiais. Sim. E aí cheguei eu,
Fiz a ligação com ele. Ele, então tá, quais montanhas que você já escalou? E aí eu falei, nenhuma. Né? Nunca escalei. Só que o importante dessa história é que eu não decidi escalar o Everest primeiro. A montanha que me foi oferecida, né, pelos guias do Nepal foi Lobuche, que é uma montanha de 6.119 metros. E eles falaram, essa vai ser a sua preparação. No outro ano, se você quiser voltar e fazer o Everest, você já vai ter mais conhecimento, etc. E quando eu procurei esse treinador, eu falei isso para ele. Olha, eu queria que você me preparasse para chegar no campo base e para escalar essa montanha Lobuche. E aí eu lembro que eu peguei, né, o meu diário, assim, eu escrevia toda noite e eu via essas mensagens que eu escrevia para mim mesmo. Nossa, eu não acredito que eu vou estar no campo base do Everest, né, olhando para essas montanhas e vou subir Lobuche. Estão me oferecendo um cume menor do que eu acredito que eu sou capaz. E aí na minha semana 4 de treinamento, eu liguei para o meu coach e falei com ele, olha, você acha muita loucura se eu tentar o Everest? Aí ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, eu vou morrer ou não? E aí eu fico até emocionada. E aí ele falou, olha, Cesalina, a gente tem um camp daqui a 3 dias em Portland e eu vou fazer vou fazer o seu assessment, né? Assim. Tá. E aí eu te digo com precisão se você está preparado ou não, mas eu só quero que você saiba que, na verdade, eu estou te treinando para o Everest desde o primeiro dia desse camp. Sensacional. E aí eu fiquei muito emocionada quando ele falou isso, porque foi a primeira experiência que eu tive de sentir que talvez o Everest se concretizasse na minha vida. Porque se ele estava acreditando que eu seria capaz, então não era só um delírio da minha cabeça de achar que eu tinha o que era necessário para chegar. E aí eu comecei a treinar muito. Eu lembro que você chega no campo base e o pessoal descansa, você tem que esperar a janela do clima que você pode subir, onde os ventos baixaram, onde tem menos risco de avalanche, de diversas coisas. E eu lembro que lá tem uma tenda, assim, que é a tenda do café, né? Tinha até uma máquina de expresso, eu não acreditava. Eu falava, gente, tomar compando com uma máquina de expresso. Eu não bebo café hoje, tô até vitaminada aqui. Mas eu lembro que o pessoal ficava lá o dia todo conversando. Não tem o que fazer no Everest. Né? Enquanto você está esperando, você está conversando. E eu ficava na minha barraca o dia inteiro, colocava o meu harness, colocava o meu equipamento e tirava, colocava a minha bota e tirava. Ansiosa. Aí colocava de olho fechado. Não, me preparando. Porque eu queria ter um conhecimento completo do meu equipamento. E aí eu ia para os Sherpas e falava, e se eu perder o meu aparelho de rapel aqui para descer? Ferrou, como é que eu desço? Eu tenho que saber. Me ensina aqui um nó que eu posso dar na minha mão se eu perder todo o meu equipamento. Aí ele me ensinava. E eu ficava fazendo sem parar. Eu ficava fazendo... E o meu treinador falou isso, Cesalina, você tem que conseguir fazer tudo de olho fechado. Porque tem uma coisa lá que é snow blindness, que às vezes o reflexo da neve, ele pode te cegar. E se por acaso você tiver snow blindness, mesmo que seja temporário, eu quero que você esteja capacitada de descer. Ele foi junto, o coach? Não, né? Não. Mas eu liguei para ele até do campo 4, num telefone de satélite, falei, tô na zona da morte! Daqui umas horas eu vou atacar o cume, quero que você saiba que tá tudo bem. Ele tava super preocupado já. Mas assim, é essa mentalidade, é a ética de trabalho, de performance, de dedicação, de foco. Eu poderia facilmente, né, ter me distraído. Você tá no campo base com 50 pessoas, cada uma de um lugar. Eu podia ficar ali o dia todo, mas eu reservava 1 hora para isso depois do jantar. Mas o resto do dia eu estava treinando. Eu pedi para eles instalarem corda pelo meu camp e eu ficava treinando nas cordas, usando equipamento, com luva, com as luvas grandes, com a luva do cume, que você só usa no dia do cume, que é uma luva super grossa. Sim. E fica difícil você conseguir manejar o seu próprio equipamento, né, com aquilo. Então eu falava, eu tenho que conseguir trocar, né, o meu próprio clipe de segurança sem ter ninguém aqui com essa luva. E é assim, é nos detalhes que os acidentes acontecem e também é nos detalhes que as maiores conquistas da nossa vida existem. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cesalina. Claro. Perdão te interromper. Que você falou lá, tô na zona 4, zona da morte. Tem um briefing feito por eles ou é tudo responsabilidade do seu coach em te passar quais são os riscos, os pontos mais críticos, o tipo de coisa que mais acontece, o que menos acontece? Tem essa parte da história? Adorei essa pergunta, porque muita gente me pergunta assim, eles te preparam para avalanche? Eles te preparam para o que fazer? Eu falo, gente, eles não preparam porque qualquer pessoa que está ali, teoricamente, ela já sabe o que fazer nessa situação. Sim. Né? Então, na verdade, por lei, você nem pode escalar o Everest como a sua primeira montanha. Eu realmente passei por um processo diferenciado, onde o meu coach entrou em contato também com a minha equipe de guias e falou, olha, ela está preparada. Ele fez todos os testes psicológicos, mentais, de foco, ele fez de tudo para me quebrar no camp e era muito interessante, porque assim, uma das coisas no camp que ele fazia, que lá eu falava assim, nossa, para que eu estou fazendo isso, né? E quando eu cheguei no Everest, eu falei, esse cara é um gênio.
Ele me fazia, por exemplo, depois de 7 horas de treinamento, na sala de altitude, no chamber, aonde a gente tinha um videógrafo lá. Aí o pessoal olhava pra mim, você tá se sentindo bem, Celina? Eu falei, tô me sentindo bem, continuava. E o videógrafo falando, eu tô totalmente tonto, eu posso ir lá pra fora. Então, ele já tava tendo sintoma de altitude, né? Foi muito interessante, assim, ver... Porque ficavam medindo o oxigênio dele também. Você tem que ficar medindo o oxigênio de todo mundo que tá naquela sala. Você fica com o oxímetrozinho? Ele coloca o oxímetro a cada... Dependendo de como você está respondendo. E foi muito engraçado, porque eu entrei, o meu oxímetro, depois de 1 hora, já estava em 78. Depois bateu 72, aí ele começou a me monitorar. Já estava na hora 3. E, de repente, o meu oxímetro começou a subir. E ele falou, eu nunca vi uma resposta de adaptação tão rápida com nenhum atleta. Você subiu de volta para 96% no final do dia. Em vez de você terminar o dia, o seu corpo virou uma chave. Porque quando eu cheguei a 72%, ele começou a me monitorar mais frequentemente. Porque se baixasse mais um pouco, ele ia me tirar da sala, recuperar e depois volta. Isso em que período do treinamento? Isso foi no primeiro dia do camp. Na 4ª semana, né, de treinamento. Foram 7 semanas de treinamento. E na semana 4, a gente fez esse camp de 3 dias. Então era na semana 4. Era na semana 4, no primeiro dia do camp. Perfeito. Foi um camp de 3 dias de treinamento intenso. Perfeito. E aí, no primeiro dia, o meu corpo já entrou nesse choque, só que depois o meu corpo começou a subir. E todo mundo na sala continuou descendo, né? Então teve que ficar revezando. O pessoal ia lá pra fora e eu continuava. E aí, na hora 7, ele... E era assim, hora 7 de escalando com colete, com elástico na cintura, ele te puxando, assim... criando desconforto o tempo inteiro, aumentando a intensidade, aumentando a resistência, aumentando o peso, movimento contínuo, esteira na elevação máxima, transporte, aquela escada, sobe, trocando aquele air bike e só estímulo de cardio intenso e incluindo cada vez mais uma adversidade. Na hora 7 do treinamento, ele falou, agora eu vou montar um circuito para você, né, para te levar à falha. Ele falou, meu objetivo aqui é que esses 3 dias de camp sejam pior do que qualquer dia que você vai encontrar na montanha. O meu objetivo aqui é fazer você falhar e desistir. E aí ele começou a me dar estratégias, porque durante essas 7 horas tiveram vários momentos que eu encontrava uma parede, assim, que eu achava que eu não ia conseguir passar, né, por cima daquele muro. E aí ele me ensinava, e da minha perna tremendo mesmo, eu quase chorando, falando, não consigo continuar. Teve náusea, vômito, alguma coisa assim? Não tive náusea, mas era um desespero, assim, uma agonia, porque eu senti, eu vou cair no chão. Minha perna não tá mais aguentando, já tô aqui há 5 horas. E aí ele falava, conta até 20. É o ácido lático, é isso e aquilo. Então, ele falou, quando você estiver na montanha, escalando por 10 horas, e você achar que você não consegue mais dar um passo, você vai contar 20 passos. E você vai contar mais 20 passos. Porque o principal na montanha, até para você ter sucesso e sobreviver, não é você subir super rápido e dar uma descansadinha. Isso acaba com você, não existe isso lá. É você conseguir manter a constância por horas e horas. No dia do cume, eu escalei por 23 horas sem parar. Então, assim, você tem que estar preparado para aquilo. É melhor você ir devagar e sempre, né? É o lema da montanha. Então, no camp, quando chegou a hora 7, ele montou um circuito. E o circuito consistia de fazer uma prancha com o braço submerso no gelo por 2 minutos. E aí seu corpo já está todo tremendo, você já não está mais sentindo as mãos. Direto para fazer aquela cadeirinha na parede, ele colocava uma placa de peso. Aí eu já... né? A perna já cansada. E em cima da placa de peso, ele colocava um Lego com as instruções, falava, você só sai daí a hora que você completar o Lego. E os meus pés no gelo. Então, assim, você tá com as suas extremidades congeladas, não consigo sentir minha mão, não conseguia sentir meu dedo, né? O meu pé no gelo, sentada em cadeira, minha perna, cadeira invisível, né, que a gente chama, minha perna tremendo. E você tem que raciocinar, tentar entender como é que se encaixa e passando as páginas, e você só sai dali a hora que você completar. Depois troca, ele vai, te traz 8 cordas. Agora você só sai daí depois que você der 8 nós técnicos e tirar. Então, mas assim, sua coxa devia estar queimando você na parede, 90 graus. Total. E o pé submerso no gelo. Então você tá na parede, você não sente o seu pé, sua mão tá congelada, e você tem que, né, performar essas tarefas assim, super específicas, mentais, de estratégia, de montar, de entender. E isso é o que faz com que a maioria das pessoas não consiga chegar na montanha ou tenha um acidente, ou se machuquem, ou, né, percam a vida. É quando você não consegue mais raciocinar por conta da sua exaustão física. Então, assim, essa foi a temporada do Everest mais fatal da história, dos 103 anos de escalada na montanha. Foi a temporada que a gente teve mais mortes, né? E foi muito difícil para mim mentalmente, assim, cruzar corpos na montanha. Você tá no campo 2 e tá escutando no rádio que um cara acabou de morrer no campo 2 a 10 metros de você. O tempo todo você fica, né, se questionando. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Sim. Qual é o meu propósito?
eu vou deixar isso me abalar? Eu vou escutar comentário de outras pessoas? Eu vou me afetar pela história do outro? Ou eu vou acessar aqui como é que eu estou me sentindo? Como eu estou internamente? Como eu estou fisicamente? Tenho capacidade de continuar? Estou seguindo meus sistemas de hidratação? Uma coisa muito importante do meu coach é que ele me ensinou que grande parte do seu bem-estar e mal-estar na montanha é devido à sua desidratação. A gente desidrata muito lá. Só que isso começa 2 semanas antes da viagem. Ele começou um protocolo comigo de pré-hidratação para eu já chegar no Everest hidratada, para eu manter a minha hidratação, e tem a pós-hidratação depois de toda a escalada. Então, assim, antes de escalar, ele falava para mim, toma 2 litros de água, joga aqui os sais minerais. Durante a escalada, você tem que tomar mais 2 litros, e assim que você chegar no próximo camp, mais 2 litros. Você tem que estar sempre... Você tem que se hidratar, pré-hidratar, repor durante e depois. Acaba que tem dias que durante você não hidrata. Então, principalmente eu hidratava antes e depois. Durante você não para, é muito difícil. Eu não parava para comer, quase não parava para beber água. Mas são diversas coisas que você tá o tempo todo equilibrando, sabe? Na verdade, Cesalina, quando você fala em conquistar o cume do Everest, o quanto você quer tem mais a ver com a sua disponibilidade, com a execução da preparação, do que com a própria subida. Por quê? Isso é a opinião de quem nunca chegou nem perto do Everest. Cara, a possibilidade de você chegar lá e saber que você não fez o que tinha que ser feito pode ser fatal. Sabe, se a Cesalina tivesse tido uma meia dúvida naquele momento, assim, cara, eu não estou aguentando, porque eu sei que eu não me preparei bem, eu sei que eu não fiz o que tinha que fazer, eu sei que eu não segui esse checklist de hidratação e alimentação. Uma pessoa que se dá o luxo de falhar com a disciplina na preparação, pode ser que chegue lá e a mente dela traia ela e ela se veja na neve perdida, para não dizer no mato sem cachorro, porque no final das contas está na neve. Faz sentido? Total. Vou até fazer uma conexão com o jiu-jitsu aqui, porque eu realmente acredito que foi essa mentalidade faixa branca que foi o diferencial para mim. Porque, seguiu o que foi mandado. Porque, na verdade, Alexandre, a maioria das pessoas lá não tinha coach. Eles são montanhistas, eles são super experientes. Tinham pessoas no meu camp que são montanhistas há 20 anos. Teve um cara que cruzou comigo, era a 3ª tentativa dele de subir o Everest, ele já tinha subido diversas montanhas. Ele chegou no campo 4, desistiu e começou a descer. E eu estava subindo do campo 3, e eu vi ele descendo, eu falei, onde é que você está indo? Ele era da minha expedição. E ele falou, vai com tudo que você vai conseguir. Eu já cheguei no meu limite. Então, assim, teve uma mulher que ela foi para o campo desceu base. Mesmo, não desceu. Voltou. Não chegou. 3º ano tentando. Caramba. Né? O 1º ano ele foi até o campo 2. Tem gente que é assim, é uma batalha mental. Sim. E teve uma mulher que ela já tinha ido para o campo base 20 vezes. Imagina o que são 20 anos da sua vida, 2 décadas, indo para o campo base. Ela era guia de expedições para o campo base. Ela era professora de escalada com o martelo, de escalada em gelo. Ela era super experiente. E ela desistiu menos de 300 metros do cume. Explicaram para você depois que vocês se encontraram por que desistiram? Não, eu cruzei com ela. Não, e então. foi uma loucura, assim, porque a subida para o cume a gente começa à noite. Sim. Né? E o bom é que, assim, cada um tem um guia, né? Tem um Sherpa. O meu Sherpa, ele já estava me conhecendo na montanha. O nome dele é Lakpa Dendi. E ele tem vários recordes. Inclusive, ele tem um recorde no Everest de ter subido o Everest 3 vezes em 10 dias, na mesma temporada. Do campo base ao cume voltou. Ele tem um recorde mundial de maiores escaladas em uma só temporada. E ele teve um cliente antes que do campo 3 ao campo 4 tinha levado 13 horas. Eu levei 8 com ele. Então, ele começa a montar a estratégia que não tem você é melhor ou pior do que o outro. Qual a melhor estratégia para você, para que você não fique preso em fila, congelando as suas extremidades para depois ter frostbite, perder os dedos. Perde. Né? Então, assim, qual a estratégia adequada para essa pessoa, para a velocidade que ela se mexe, para a independência que ela tem na montanha. Então, a maioria das pessoas elas saem do campo 4 às 8, 8h30 da noite. Para chegar no cume, são 12 horas, em média, de escalada, entre 10 horas e meia, 12 horas, dependendo. Então, todo mundo saiu às 8. A gente saiu às 10h40 da noite. Porque ele queria que o pessoal tivesse aí quase 3 horas, né, de head start para começar adiantado, para que eu não ficasse empacando em todo mundo. Então, ele acreditava que você ia alcançar os demais, mesmo que eles tivessem saído na sua frente? Sim, ele não queria que eu ficasse presa nas filas com ele, porque se saísse todo mundo junto, eu ia acabar acelerando, e o perigo é que eu ia ter que ficar cruzando as pessoas o tempo todo. Tá. E aí, toda vez que você cruza alguém na montanha, você se expõe. Porque você tem que tirar, né, o seu clipe de segurança, passar pela pessoa e clipar. Então, a maioria das pessoas, quando elas vão cruzar alguém, elas se agarram em você.
porque elas estão desconectadas da montanha. Que isso? Né? Então você segura na pessoa e aí você clipa depois na frente dela. Então a gente saiu às 10h40 da noite. E é muito louco, porque você sai com a sua lanterna na cabeça, você não enxerga nada. É um breu completo, né? Não tem poluição de luz que nem nas cidades. Então, assim, você não vê nada e você olha para o céu. É aquele céu incrível, né? Super estrelado. E você começa a escalar, você só vê aonde praticamente você está botando o pé, né? E aí você olha para cima da montanha, no meu caso, e eu vi todas aquelas luzinhas. Era tudo que você via, eram umas luzinhas subindo, que era a lanterna das pessoas que subiram na minha frente. Certo. E é muito legal, porque assim, nos momentos que você quase pensa em desistir, que você, né, se questiona, nossa, tá tão difícil, tô muito cansado, já tô aqui há 10 horas, e você vê que as luzinhas continuam, aquilo te dá uma motivação. Você fala, não, peraí, se tem gente lá, eu vou chegar lá, pelo menos, né? Então é muito interessante como o ser humano ele tem a capacidade de motivar um ao outro sem nem ter consciência. Acho que a gente passa muito por isso, a gente motiva os outros só pela nossa forma, às vezes, de abordar certas coisas. Inspira, né? Inspira. E aí eu lembro que eu tava vendo aquelas luzinhas, eu falei, vamos, né? Vamos, Cesalina. E aí, do nada, eu comecei a ver uma luzinha vindo na direção oposta. Aí eu falei, gente, isso tá estranho. Tem um problema isso, não é normal. Tá muito cedo para essa luz estar descendo, né? Porque quando a gente chega no cume já amanheceu. A gente pega um amanhecer meio que de lá. E aí essa luzinha veio descendo, eu falei, meu Deus do céu, é alguém que desistiu, mas tá tão perto, não acredito, né? Pensa que a expedição dura 50 dias, a minha durou 50 dias, do dia que eu cheguei no Nepal ao dia que eu fui embora. Foram 38 dias na montanha, do dia que eu cheguei no campo base do Everest até o dia que eu voltei para o campo base do cume. Foram 12 dias ou mais morando já lá em cima da montanha, né? É o último dia de uma expedição de 50, são as últimas horas. São as suas últimas 6 horas de 50 dias de uma vida inteira de 20 anos que ela vinha se preparando. Só que eu não sabia quem era ainda. E quando eu vi aquela luzinha descendo e ela se aproximou de mim, eu vi, era ela, era a Danica. Eu falei, Danica, onde você está indo? E você até fica com medo, né? Porque você fala, se essa pessoa super experiente está desistindo, será que aconteceu alguma coisa lá em cima? Será que será que aconteceu alguma desgraça que ela voltou? E aí ela falou, não esqueça, ela olhou para mim e falou assim, tá muito frio, o vento tá muito forte, é muito perigoso, não vale a pena, eu vou descer. Não vale a pena, falou tudo. Mais do que qualquer outra coisa. E aquilo foi a prova para mim do quanto os princípios do jiu-jitsu iam me levar ao topo do mundo. Não era mais nada. Porque tudo que eu fiz do dia que eu decidi me comprometer com essa expedição até o meu último dia da expedição, que é o dia que eu ia chegar no cume e ia voltar para o campo 2 para depois descer com segurança, o meu diferencial não era 20 anos de experiência que ela tinha, não era se eu era uma professora de escalada em parede de gelo. O meu diferencial era que eu me preparei e eu estava pronta para estar ali, mas que a minha mentalidade, a mentalidade campeã que a gente fala, né, é o que ia me diferenciar das outras pessoas que talvez nunca cheguem. Né? E não existe nada mais poderoso do que isso, do que você enxergar em si a capacidade de atingir qualquer sonho. Não precisa ser o Everest, é qualquer sonho. E cada sonho que você atinge, ele te alimenta para você atingir outro sonho. Né? Então, assim, eu morro de medo de altura. O que eu fiz a minha vida inteira? Eu fiz bungee jumping, eu saltei de paraquedas, eu fui testando esse meu medo várias vezes. Acho que se eu talvez não tivesse feito essas coisas, quando chegasse ali no Hiller Step, que é um penhasco de pedra, logo antes do cume, talvez eu tivesse desistido. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito sincero consigo mesmo. Quais são os meus medos? Quais são os medos que são justificáveis porque são o meu instinto de proteção e sobrevivência? E quais são os meus medos que são fatores limitantes na minha vida? E eu acho que a gente precisa ser mais honesto consigo mesmo para avaliar quais são os fatores limitantes da nossa vida para a gente poder superá-los e ir numa direção mais construtiva na vida. Então, o que você falou para mim é ouro. Por quê? A gente está falando de uma pessoa que tem 20 anos de montanhismo, é professora, etc, etc. No último tiro, no último percurso, na hora da conquista, a pessoa fala, não vale a pena. Cara, dá para fazer um podcast só dessa frase. Porque quantas pessoas você conhece que se auto-sabotam na vida? Exato, exato. É o maior reflexo da autossabotagem, é o maior exemplo disso, né? E é aquilo de quando você vai atingir o que você buscou, a vida inteira você já fez o pior, você se sabota. Que loucura, bicho. Né? O medo, o pânico, ele toma conta de você e você não consegue seguir em frente. Sim. Então, isso é uma coisa que o jiu-jitsu traz para a nossa vida
que é insubstituível, que eu ainda não consegui encontrar em nenhum outro espaço, em nenhum outro esporte, em nenhuma outra prática, em nenhuma outra terapia, né? Claro que a mentalidade do jiu-jitsu de você todo dia conseguir acumular as técnicas e fazer com que o seu conhecimento se torne um leque de conhecimento, né? O jiu-jitsu ele é um conhecimento acumulativo, não é uma técnica. Sim. São diversas técnicas, é a forma de você se enxergar, a forma de você lidar com o outro, a forma de você enxergar o outro. Isso tudo é muito importante. Mas quando eu me preparei para o Everest, eu estava muito focada na parte física, na parte de habilidade, na parte técnica que eu não tinha. Por isso que eu fiquei obstinada e acabou que eu tive mais conhecimento em relação a situações de emergência. Eu ficava no camp trocando a minha garrafa de oxigênio, pedindo para os Sherpas, me ensina como que eu troco o meu oxigênio. Porque claro que quem trocou meu oxigênio foi o meu Sherpa. Mas e se tiver uma avalanche que leve o meu Sherpa e não me leva? Aí eu vou morrer porque eu não sei trocar o meu oxigênio até chegar lá embaixo? Perfeito. Então não existe isso. Assim, a gente tem que take ownership, que eu falo, né? A gente tem que tomar o controle da nossa vida para si mesmo. Então, Perfeito. De todas as nossas decisões, não é você se vitimizar e você colocar a culpa no outro. É você contar com o outro, sabendo que o outro também é falho e sabendo que nesse caminho entre você contar com a ajuda do outro e você ter que lidar com a espontaneidade do universo de diversos elementos que você não controla, existe uma parte que você pode controlar, sim. E a única parte que você pode controlar é o seu esforço, é a sua preparação, é o seu comprometimento, é a sua dedicação. Então, quanto que você está dedicado àquilo? Porque eu não consigo acreditar que nenhum ser humano que me fale, cara, eu quero muito isso, mas eu não consegui. Você não quer muito. Você diz que você quer muito. Você quer querer muito algo, mas se você quisesse muito, você fez tudo que era preciso. Tudo que estava na sua mão. Tudo que era possível. Então, assim, porque até quando você faz tudo que é possível, você não consegue, você é obrigado a pensar, ok, o que mais é possível? E uma hora vai. Então, assim, essa mentalidade do jiu-jitsu foi algo que eu não esperava usar na montanha. Eu me preparei fisicamente, mentalmente, tecnicamente, todos os nós para fazer travessia, nós para descer peso se eu precisasse, nós para fazer rapel. Mas quando eu cheguei no Everest, que eu comecei a entrar nessa jornada, eu chorava de emoção comigo mesma, falando, nossa, eu nunca estaria aqui se não fosse o jiu-jitsu. Né? Que boba, eu pensando, se prepara, Cesalina. Só que o diferencial, o que realmente vai me levar ao topo, são os princípios do jiu-jitsu. Né? No tatame, a gente experiencia todas as emoções. Tem dias que a gente experiencia frustração no tatame, tem dia que a gente experiencia ego, autoconfiança, felicidade, sensação de equipe, proteção. A gente passa por tudo, arrogância, e a gente vai aprendendo a medir. Opa, não é legal. Não é legal eu ser arrogante. Opa, essa pessoa foi arrogante comigo. Como que a gente pode se melhorar? E você vai se melhorando como ser humano, o seu caráter, né? A sua forma de lidar com os outros, a sua forma de encarar a vida. E quando você está em qualquer situação extrema, seja de montanhismo, seja em algum momento que você se depara que a sua vida está em risco, seja uma oportunidade que você queria muito, mas que a forma que ela foi apresentada a você exige que você corrompa os seus valores. Isso tudo são situações onde, se você não tem uma base para você voltar e buscar dessa base as suas respostas, é onde a gente fraqueja. E é onde a gente começa a ir num caminho destrutivo em vez de ir em um caminho construtivo na vida, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com o que quer que seja. Essa base do jiu-jitsu de valores, de você ter um lugar para voltar e falar, peraí, qualquer decisão que eu vá tomar, que ela venha de um lugar genuíno dentro de mim. E quando você está em uma situação extrema, onde a sua vida está em risco, isso se exacerba e se torna mais importante ainda, porque agora essa decisão ela é uma decisão de vida ou morte. Sim. Então você se baseia, a sua decisão ela é baseada em quê? As minhas decisões na montanha foram todas baseadas nos princípios do jiu-jitsu. Perfeito, Cesalina. Deixa eu tentar fazer um paralelo com o que você está falando aí, que para mim foi uma palestra irada. Sim, porque isso acontece em situações não tão extremas, mas que podem fazer uma diferença gigante na vida de uma pessoa. Por exemplo, essa autoconfiança, essa garantia, quer dizer, garantia não, essa disposição de fazer, ela vem de um lugar que, na minha opinião, não é inato, não nasce com a gente. Eu acho que a construção ela é social. Dependendo de quem foram seus pais, dependendo de qual é o seu ambiente, jiu-jitsu e tudo mais, você cresce confiante. Mas tem gente que até hoje aparece uma oportunidade e ela faz assim, ó, porra, não é pra mim. Sabe, por mais que ela não verbalize, ela tem aquele negócio de, pô, isso é grande demais pra mim. Não, cara, não é possível. E acaba perdendo a oportunidade na vida. E
É aquela síndrome do impostor, só que a pessoa não identifica como tal. De repente ela chega num ambiente, por exemplo, numa academia de jiu-jitsu, onde tem um monte de campeão e ela se encolhe, porque de repente ela vai falar, caraca, bicho, não é pra mim. Eu queria que você me dissesse como que você hoje, que além de agora escaladora, é professora de jiu-jitsu, traz isso para o seu convívio com as suas alunas, porque eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes da jornada de quem pratica uma luta. Você entendeu? As pessoas me perguntam às vezes assim, cara, como é que você teve coragem de largar o que você fazia para montar um podcast? Eu falei, cara, a questão não é a coragem, a questão é por que eu não posso? Entendeu, Cesalina? E para mim é muito claro, por que não? E às vezes as pessoas, ao invés de colocar o por que não, colocam para mim não. Ficam pequenas, se encolhem, entendeu? Se você ficasse pequena no cume, você seria engolida pela neve, morreria provavelmente. Como é que faz no jiu-jitsu para que você faça com que a pessoa, com o passar do tempo, com a promoção das faixas, se torne grande, não apenas boa no tatame? Eu fui claro com a pergunta? Sim, sim. Eu acho que o segredo está na metodologia. É. Sim, porque se você consegue incutir nessa metodologia a parte filosófica do jiu-jitsu, bingo, você consegue passar esses valores. Porque se o ser humano está se desenvolvendo dentro do jiu-jitsu, como você falou, somente tecnicamente, eu estou passando de faixa, mas nenhum outro princípio está sendo incutido dentro de mim, aqui nesse espaço, você não vai ter uma transformação mental e espiritual desse atleta, desse praticante. Né? Mas se dentro da metodologia, a filosofia do jiu-jitsu está enraizada e ele está sendo exposto àquilo, como mulher principalmente, ela está sendo exposta àquilo, você vai ver o efeito, e o efeito acontece muito mais rápido, tá? Você não precisa chegar à faixa roxa, à faixa marrom, à faixa preta. A faixa branca, antes de pegar a faixa azul, ela já se transformou. O que eu faço muito na minha metodologia lá nos Estados Unidos é a parte de postura, toda essa parte de psicologia, que foi uma luz que veio na minha vida através da minha mestre, da Kira Grace, que ela começou a incutir, né, os valores da psicologia dentro da metodologia e, principalmente, ela trouxe uma psicóloga para a equipe dela. E a gente conversa muito, né? Ela abre as portas da Grace-Corp para mim. É a Luciana, a psicóloga dela, né? É a Rosana. Rosana, isso, dá para vir aqui. A Rô é maravilhosa, vocês vão ter uma conversa incrível. Certeza. E eu tenho uma psicóloga lá nos Estados Unidos agora que me assessora, mas até quando acontece alguma coisa na academia é pra Rô que eu ligo. Legal. Rô, um beijo! E quando a situação é assim, de família, sabe? Eu acho que tem uma sensibilidade que não vem só do conhecimento da psicologia, que é do ser humano, e a Rosana é maravilhosa. Mas quando você implementa essa parte da psicologia, eu faço vários exercícios posturais que, né, virou o meu lema lá, é a postura da campeã, que eu ensino meninas a partir de 2 anos. Eu vou entrar no Baby Jitsu, Kira, eu prometo. Que a Kira teve os filhos, né? Sim. Aí ela praticou em casa. Mas eu tô estudando a metodologia dela, ela compartilha comigo várias coisas, eu vou implementar em breve. Mas, por enquanto, eu começo com 2 anos, 2 anos e meio. Tá conseguindo correr pelo tatame? Aí eu começo. Pô, mas já é baby jiu-jitsu. É desafiador, porque, na verdade, uma criança de 2 anos, ela é um bebê ainda, de formação psicológica. Só que ela é um bebê que corre. Sim. E a gente até confunde isso. Às vezes a gente exige uma disciplina, uma resposta daquela criança de 2 anos e a gente esquece, olha, é um bebê ainda, não é uma criança de 5 anos que já consegue ter discernimento. O mundo dela ainda é ela, ainda é a experiência dela, não tem nem essa habilidade tanto de enxergar o outro, não é pessoal com você que ela não tá te escutando, é porque ela tá num universo paralelo ainda, descobrindo tudo. Descobrindo tudo. E tem aquela necessidade motora do corpo, ela precisa ter liberdade de correr, então tem que ser uma aula muito dinâmica, as atividades não podem ser muito longas, você tem que estar sempre trocando, estimulando e... Até textura pra eles é novidade, cara. Dependendo de onde tá pisando, como tá pisando. Total. Né? Eu compro umas bolinhas que é uma meia bola que tem uns spikes assim em cima e elas têm que ir andando. Eu falo, agora vocês vão andar na lava. E tudo aqui em volta é lava, vocês vão andar nessas pedras, mas essas pedras são pontudas. E até sentindo aquilo no pezinho, e aí começa a trabalhar com equilíbrio. Aí agora vai passar por baixo do túnel, aí passa pelo túnel, aí sai do túnel, agora você vai derrubar o gigante. Aí elas dão uma baiana. Muito então, assim, é tudo, sabe? Tem que ser tudo meio conectado. Se falar, vai fazer entrada de queda aqui 10 minutos, nunca essa criança vai te escutar. Esquece. Mas se você cria uma história dentro da aula, ela vai participar da sua história. Né? Mas voltando à parte da metodologia, principalmente para adultas, eu só trabalho com mulheres e meninas.
E essa parte da psicologia é a principal virada de chave até para elas evoluírem tecnicamente. É muito interessante, porque elas começam a enxergar que são capazes, Isso. inclusive de evoluir no jiu-jitsu. Porque o que eu já vi de aluno e aluna, até eu tive academias no passado que era para homens e mulheres, que às vezes iam embora da aula chorando. Por quê? Porque ficavam frustrados consigo mesmo. Porque não achavam que eram capazes daquilo. A culpa é do aluno? Jamais. A culpa é sempre do professor. De alguma forma, aquele aluno não está recebendo a técnica da forma que seria ideal para ele aprender, mas principalmente às vezes ele está na turma errada, ele está numa turma muito avançada, então ele se sente inferiorizado. Isso é muito importante um professor frisar, até com criança. Né? Você não pode colocar uma criança numa turma que está muito avançada. Cada aula tem que ser individualizada. Né? Você não pode chegar aqui hoje e falar, então, 2 semanas atrás a gente viu essa técnica, mas e o aluno que não veio há 2 semanas atrás? Ele nunca viu essa técnica. Perfeito. E aí ele vai começar a chorar como criança, porque ele não sabe do que você está falando. E aí ele se sente mal, ele se sente burro, ele se sente ruim, ele se sente incapaz. Mas você que está passando uma coisa que você nem sabe qual aluno que estava lá e que não estava. Então, eu acho que o segredo está sempre na metodologia. Né? Isso é o que o meu avô Carlos e o tio Hélio eram mestres. Isso foi o grande diferencial do que eles fizeram pelo jiu-jitsu, né? Que o jiu-jitsu já existia no Japão, mas até na época nem os japoneses estavam valorizando o jiu-jitsu. Estava todo mundo fazendo judô, foi na época que separou um pouco o esporte, Verdade. que né, o Jigoro Kano estruturou o judô, estruturou a metodologia, estruturou as regras. Fundou a Kodokan. Fundou a Kodokan e todos os professores de judô seguiam, né, piamente as regras e os princípios que estavam denominados ali. E o jiu-jitsu virou um pouco independente, assim, ficou sem estrutura, de uma certa forma. E quando o meu avô se expôs ao jiu-jitsu, o jiu-jitsu era uma arte de luta, de combate. E a coisa mais valiosa que eles fizeram foi pegar essa arte de combate e criar uma metodologia. Né? O Hélio era um professor sensacional também, mas criar essa metodologia para que qualquer pessoa pudesse praticar. Eu estava na academia dos Irmãos Valente, estava fazendo uma aula com o Pedro em Miami, treino bastante com eles, e eu lembro que eu estava conversando com o Pedro sobre isso, e a gente estava fazendo uma defesa de estrangulamento. E ele falou, Zalina, você quer saber o que seu avô e o tio Hélio criaram, que é tão valioso? É que essa saída aqui do estrangulamento, se você for passar para uma aluna sua que vier de 80 anos, você vai ensinar para ela assim, coloca a mão no joelho, a base vai ser paralela, cria essa conexão, e nessa conexão ela vai se estruturar, ela vai conseguir fazer isso. Então, assim, são os detalhes. E quando você consegue criar uma metodologia para crianças e idosos praticarem uma arte que antes era de combate só para as pessoas mais capazes fisicamente, aí você tem algo que você pode disseminar pelo mundo e que vai impactar vidas para sempre. Perfeito. Esse lance do jiu-jitsu que você falou aqui ao longo da sua explanação, o fato do jiu-jitsu ser eterno, jiu-jitsu é o conceito vivo de long life learning. Você vai ter que viver a vida inteira aprendendo, porque ele não tem limite. Todo dia nasce uma posição nova, diferente do judô que proíbe as evoluções da arte por causa da competição. No jiu-jitsu não, meu irmão. Apareceu uma posição nova, a gente vai estudar. Deixa rolar, bicho. Alguém vai conseguir sair dela. Então, o bom professor de jiu-jitsu ele tem que estar sempre atualizado. Isso já é um ponto. O segundo ponto é que é a única luta em que eu posso dar tudo de mim, você pode dar tudo de si, e ao final, provavelmente os dois vão sair inteiros, porque tem lá o código de honra que diz, Cesalina, não aguento, parou. No boxe, não. Se eu der um muito forte, alguém vai cair e vai ficar com a cara quebrada. Dito isso, eu acho que a possibilidade de uma pessoa que nunca vivenciou isso, experienciar, se confrontar com o consentimento do outro e daqui a pouco sair dali com a cabeça tranquila, dá uma sensação que nenhuma outra luta vai dar. Às vezes as pessoas aqui têm ciúme na audiência. Pô, cara, virou programa de jiu-jitsu, por que você não fala de boxe? Eu falo, cara, eu falo de tudo que é luta, mas é diferente. O jiu-jitsu tem esse aspecto psicológico que as outras podem não conseguir alcançar. E aí, quando você falou que dá aula exclusiva para mulheres, eu fico pensando, cara, tem noção do que é uma mulher que até hoje nunca se viu forte como pode ser sendo pela primeira vez? Forte que eu digo é fisicamente, subjugando uma outra pessoa. Porque, pelo menos falando de Brasil, a mulher anda na rua, dependendo da hora e do ambiente, se for um ambiente deserto, ela tem medo. Independente de quem vem do outro lado, ela vai ter medo, irmão. Uma mulher pode estar passando aqui na Almirante Barroso, às 11 da noite. Se vier um homem lá, seja quem for, infelizmente, ele é uma ameaça. Por mais que ele não tenha
intenção de ameaçar. Quando a mulher começa a ter essa confiança e saber do que ela é minimamente capaz, eu acho que até a postura dela já se torna mais altiva. E partindo daí, a pessoa que é altiva em qualquer ambiente. Você nunca me viu, você chegou aqui, bem, já deu uma olhada no ambiente, escolheu se toma um café ou não, apertou a mão com força. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, cara. Entende como que, se as pessoas começarem a colocar isso na luta, isso pode mudar vidas, Cesalina, de verdade. Porém, botar isso na luta sem que aquilo se torne um ambiente hostil para quem não é da luta. A minha avó tem que ver um treino de jiu-jitsu e sair de lá confortável. E dali eu tenho que sair casca grossa ainda assim. Entendeu a dicotomia, o paralelo, o paradoxo, ou sei lá, mas eu tô sendo claro para você? Tá, falou bonito, hein? Falou bonito. É porque eu tenho medo de não ser claro para a audiência, mas eu quero falar que existe um paradoxo entre sair de lá casca grossa, mas o ambiente não precisa ser tão casca grossa a ponto de espantar. O que eu gosto do jiu-jitsu é que o jiu-jitsu honra a personalidade de cada um. Você não precisa se tornar uma pessoa extrovertida para ser uma pessoa confiante. O jiu-jitsu ele vai honrar a sua personalidade. Se você é mais tímido, ou se você é mais calado, se você é uma pessoa mais reservada, você vai continuar sendo reservado e você vai ter agora as ferramentas que vão te capacitar a manter um espaço à sua volta onde você se sinta confortável sendo calado, sem ser desrespeitado. Então, é muito importante a gente enxergar que uma pessoa que é tímida, ela está se prevenindo de falar a opinião dela, de falar os desejos dela, porque ela não se sente capaz de lidar com qualquer resistência que venha do outro lado, ou é porque ela prefere conduzir a vida dela compartilhando um pouco menos, ou sendo mais calada mesmo, mais reservado. O jiu-jitsu ele te dá a habilidade de você honrar quem você é, sem passar por nenhuma situação que te constrange ou que te coloque em risco. Quando a gente fala de mulheres, acho muito importante a gente frisar que existe uma diferença gigantesca entre você ser mulher e você ser homem na sociedade. Sim. Coisas que homens nem pensam. Você sai com a sua chave do carro enfiada aqui no meio das mãos, caso aconteça alguma coisa, você sai com um spray de pimenta, você, por acaso, quando vai chamar um carro, se você sabe que ele para duas quadras da sua casa, você pensa em trocar de roupa porque você está com medo de andar 2 quadras, você, quando está uma situação onde alguém vai cruzar com você naquele quarteirão, seu coração acelera e você tem um shot de adrenalina no seu organismo, você não passa por isso. Né? Porque você não pensa, será que ele vai falar alguma coisa? Será que eu vou ser desrespeitada? Será que eu estou correndo algum risco? Então, assim, são diversas coisas que a gente tem que aprender a lidar desde nova, que homens não são necessariamente expostos a essas situações. Isso tem que estar incutido numa metodologia, porque uma mulher que está entrando... Se você pensar um aluno mais tímido, uma aluna mais tímida, uma pessoa que está buscando jiu-jitsu, ela está buscando jiu-jitsu por uma razão. É porque ela precisa. Então, só de chegar na academia já foi um desafio enorme. A gente tem que ter esse ponto de vista quando alguém entra pela nossa porta. A pessoa estava sentada no carro ali 10 minutos pensando, será que eu entro, será que eu não entro? Suando frio. Verdade. Ai, meu Deus, coração batendo. Né? E o fato da minha academia ser só para mulheres, com certeza já retira, né, uma grande parte dessa intimidação, mas ainda assim é difícil, porque ela sabe que ela está vindo aprender algo que é físico. Às vezes essa pessoa ela não tem confiança no próprio corpo. Envolve confronto. Né? Ela não sabe quem são as outras pessoas que vão estar ali dentro. Agora, uma coisa muito especial do jiu-jitsu é, quando você falou dos 3 tapinhas, o fato de que a regra principal do jiu-jitsu é que nós vamos dar o melhor de nós mesmos, porque eu respeito você, por isso eu vou dar o meu melhor, e você me respeita, então você vai dar o seu melhor. E a gente vai treinar de acordo com as habilidades de cada um, por isso existem as faixas, para eu saber que nível que você está, eu vou respeitar o nível que você está, e eu vou fazer com que isso seja uma experiência construtiva para mim e para você, de acordo com esse encontro. Né? Só que o nível de confiança que o ser humano desenvolve um no outro, sem nunca ter se conhecido, a gente não vê em nenhum outro esporte, em nenhum outro ambiente. Você tem total confiança de colocar a sua integridade física na mão de outra pessoa e você confia nela tanto
que se você der 3 tapinhas e ela estiver quase quebrando o seu braço ou quase te colocando para dormir, ela vai parar. Então, essa linguagem universal, né, de trust, de uma confiança inquestionável, você não questiona nenhum parceiro de treino antes de treinar. Sim. Eu nunca vi ninguém falar, quando eu der 3 tapinhas, você me solta, hein? Ninguém faz. Ninguém faz. Porque o poder do jiu-jitsu é tão grandioso que essa linguagem universal, onde eu confio em você e você confia em mim, sem que a gente precise verbalmente fazer esse acordo, porque a entidade do jiu-jitsu, ela já traz isso consigo, isso é muito difícil encontrar na sociedade. Ninguém confia em ninguém mais hoje em dia. Fato. Todo mundo tem pé atrás. Todo mundo já passou por alguma situação. Então, quando você entra numa academia de jiu-jitsu que você encontra um ambiente de confiança, aquilo supre uma necessidade emocional muito grande, que muitas vezes a gente vem tendo desde criança, a minha amizade, o meu melhor amigo que me traiu, que falou mal de mim. Então, claro que o empoderamento, tanto físico quanto emocional, é muito importante, mas esse acolhimento e esse ambiente de confiança que a gente tem um no outro dentro da academia de jiu-jitsu, ele é insubstituível e ele é transformador. Por isso que quem entra no jiu-jitsu e encontra, é sortudo o suficiente, né, de encontrar um espaço que oferece isso, ele não troca por nada. E aí, você falou um pouco da metodologia de mulheres, e aí eu vou explicar por que eu trabalho só com mulheres hoje em dia, né? Porque foi uma virada de chave, assim, para mim, e foi uma decisão super difícil de tomar, né? Assim como quando eu escalei o Everest, muita gente falou para mim que eu não ia conseguir lá no camp mesmo, né? E é você conseguir ter uma mente blindada, a mente da campeã, de falar, eu não vou me afetar pela opinião dos outros. Foi a mesma coisa quando eu falei que eu ia trabalhar só com mulheres, né? Todo mundo falou, você nunca vai sobreviver, você vai falir, não tem mulher suficiente para treinar, nunca vai encher a sua academia. Isso, Los Angeles. Los Angeles. E quando eu tinha 17 anos, eu me mudei para a Inglaterra. E aí eu nunca mais voltei para o Brasil. Morei na Inglaterra, morei na Ásia, depois fui para os Estados Unidos. E eu fiquei na Inglaterra quase 3 anos e meio. E foi, assim, a primeira vez na minha vida que eu saí do clã que a gente tinha aqui no Brasil, né? Da minha família, assim. Foi a primeira vez que eu fui sozinha para a Europa. E apesar de eu estar morando com o Roger na época, eu fiquei 1 mês morando na casa dele, até me estabelecer e alugar um apartamento, eu tinha família lá, mas era um primo, né? A maior parte do tempo eu estava sozinha. E aí eu comecei a passar por situações, menor de idade ainda, que eu nunca imaginei que mulheres passariam. Por exemplo? Por exemplo, ser seguida saindo do supermercado, ter Mercedes preta esperando tentarem me colocar dentro do carro. Isso lá, que é muito mais seguro que aqui, né? Isso lá na Inglaterra. Porque, enfim, vá saber, né? Hoje em dia eu penso, eu falo, gente, será que eu quase fui vítima de tráfico humano? Né? Será que eu quase fui sequestrada? Será que eu quase fui seguida até minha casa para ver se alguém ia subir? Porque apesar de lá o crime de furto, arma na cara não existir, tem muito estupro, tem diversas situações de abuso contra a mulher, né? Na Inglaterra? No exterior em geral, né? Assim, são alarmantes, assim, o número. Existe abuso sexual em todos os lugares, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de estupro é muito grande. No college, por exemplo, faculdade, né? Sim. 1 a cada 3 mulheres no college é estuprada. Que isso? Então, assim, tem surreal. Muito crime sexual contra a mulher. Sim. Então, eu comecei a pensar assim, mas é isso que as mulheres passam? E foi justamente eu ter a capacidade, até o awareness, né? A atenção que o jiu-jitsu te traz para notar que eu estou sendo seguida. Atravessar. É a capacidade de você olhar no olho. Jiu-jitsu verbal, projetar a voz, né? A capacidade de você antecipar. E aí eu comecei a entender o valor do jiu-jitsu, porque quando eu comecei a treinar aqui, na família Gracie, a gente começa a treinar muito novo, né? Então, assim, tinha tatame na minha casa, meu pai é faixa vermelha de jiu-jitsu, né? Apesar da minha mãe ser Gracie, o meu pai, para fazer parte da família, teve que entrar. E o meu pai fazia muita questão que eu treinasse. Ele me obrigava a competir. Eu comecei a competir com 6 anos de idade. Eu odiava. Eu lembro que ele me arrastava pro campeonato, né? E, então, assim, eu sempre tive um relacionamento um pouco conturbado com essa parte de competição por ter sido obrigada, por sentir assim, eu não tenho opção. Então, quando eu me mudei para a Inglaterra, eu fiquei 4 anos sem colocar o kimono. Foi assim, agora eu tô livre. Tô livre. Eu posso fazer minhas próprias escolhas. E é muito louco, porque você escolhe não fazer o que, né, mais te traz alegria, assim, também na vida. Porque tinha um lado muito bom do jiu-jitsu. Eu só não curtia muito a parte da competição. Só que quando eu cheguei na Inglaterra, eu fiquei 4 anos sem colocar o kimono, sem pisar no tatame. E foi a fase da minha vida que eu mais usei o jiu-jitsu. E essa foi a minha virada de chave. Porque foi a parte da minha vida que eu
tive a total consciência de que se eu não tivesse os princípios do jiu-jitsu, eu seria uma outra mulher sentada aqui hoje. Eu seria uma mulher com trauma, eu seria uma mulher que teria sofrido abuso. Eu com certeza não sofri abuso graças ao jiu-jitsu. Né? Eu tive uma situação, eu estava trabalhando num restaurante, eu estava fechando o restaurante, então eu estava saindo do trabalho 2 da manhã, e o gerente veio no vestiário e me travou na porta e não me deixava sair. Então, assim, eu comecei a entender que todas as mulheres do mundo precisam ter acesso a essa metodologia. Não tem mulheres suficientes dando aula. É muito importante uma mulher poder aprender de outra mulher, por causa desses cenários que a gente está conversando. Tem situações que o homem ele não vai nem ter essa perspectiva. Nem sabe o que está se passando na cabeça. E a mulher ela vai se sentir mais à vontade para falar. Então, assim, uma mulher ela entra numa academia de jiu-jitsu aqui pela primeira vez. Qual é a abordagem que você tem com aquela mulher? Você vai jogar ela numa aula com 20 homens que ela nunca viu e vai falar assim, esse cara vai entrar nas suas pernas agora, isso aqui a gente chama de guarda. Porra. Você não sabe o histórico dessa mulher. Verdade. Né? Então ela tá ali, ó, gelada, olhando o relógio, suando, rezando pra aula acabar. Porque ela não se sente... Ela não tem nem autoconfiança para virar professora e falar, olha, essa situação me deixa um pouco desconfortável. Posso só assistir hoje a minha primeira aula? Não consegue nem verbalizar. Não consegue. Então ela faz uma aula e ela nunca mais volta. Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$ 7,62 mensais e com os 4 primeiros meses grátis, a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. E se a questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN, além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país, de acordo com a sua localização virtual escolhida por você, e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de R$ 7,62 mensais durante os primeiros 2 anos, sendo os 4 primeiros meses grátis. E se em até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Beleza? Abraço, galera. Aí vamos voltar lá naquilo que eu te falei. Sem altivez, a pessoa não se coloca. E uma vez que você não consegue se colocar nem para dizer o que você quer, imagina o que você não quer. Entende o ponto, ô Cesalina? Sim. De você... Pô, tô tímida aqui para falar que eu quero analisar. A pessoa vai... Quem sou eu para falar isso? Entende que esse bloqueio é uma das coisas que mais me incomoda no mundo? Porque, por saber que isso não nasce com a pessoa, eu acho que todo mundo tinha que ter oportunidade de vivenciar isso, de treinar isso, de botar para fora. E no jiu-jitsu a gente tem inúmeras pessoas capacitadas a ensinar isso, e quem mais vende isso hoje são os coaches de alta performance da internet, que nunca tiveram alta performance em absolutamente nada. Isso é surreal. Ver uma mulher falar isso aqui para mim, e certeza que vai chegar em outras mulheres, é muito bom, porque o jiu-jitsu é uma ferramenta mais do que para que você aprenda a lutar, e aí é o que o Cavaca falou, medalha do peito de quem não vale nada não tem valor nenhum. É começar a fazer as pessoas entenderem o valor que elas possuem a partir do momento que elas botam o kimono e vão pro tatame, entendeu? O que você está fazendo, para mim aqui, é, valiosíssimo. Olha que interessante. As partes mais difíceis da minha aula são os exercícios de postura e os exercícios de voz, que eu dou em todas as aulas. E a gente faz cenários, assim, se você entrar no Uber, se você entrar no elevador, a gente ensaia cenários de projeção de voz. Que maneiro. Tanto da voz positiva quanto da voz assertiva. Porque, assim, se você não tem a capacidade de se expressar positivamente, às vezes é até mais difícil você falar para alguém, olha, não gosto disso, né? Você se posicionar, às vezes fica mais difícil. Então, assim, os exercícios de postura, a gente começa toda a aula na postura da campeã, né? Que é você saber que você tem essa linha invisível que você controla se você entra em um lugar se encolhendo. Oi, tudo bem? Ai, obrigada. Quase que, né? Miando. Sumindo. Ou se você pega essa linha invisível e você... expande. Você... Não estou invadindo o seu espaço, É isso aí. mas eu estou usando o meu espaço
com orgulho, porque eu tenho orgulho de ocupar esse espaço aqui nesse planeta, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Olha como já mudou. Eu tô receptiva a você. Se eu tô aqui, você entra num espaço, você vê aquela pessoa que tá no canto ali, se escondendo, mexendo no celular, esperando um amigo, você nem se sente inclinada aí falar com aquela pessoa, criar uma conexão. Mas se você entra em um lugar, a pessoa tá assim, oi, tudo bom? Você quer tomar alguma coisa enquanto você espera seu amigo? Você automaticamente já, pô, que legal, você é daqui. Então você já vai expandir o seu universo. Então, isso aqui é uma posição de expansão, mas você tem que ter, né, a coragem de conseguir se conduzir dessa maneira. E ninguém aprende isso, né? Assim, onde que isso é ensinado? E aí, quando a gente faz a postura da campeã, tem uns exercícios que eu faço de você, agora vamos andar pelo tatame, na postura da campeã. Aí já muda, elas já ficam nervosas. Porque você está acostumado a fazer a postura, mas você não está acostumado a se conduzir assim pelo mundo. É assim que você tem que andar em todos os lugares. Que não é arrogância, né? Não é nem o queixo em pé, nem o queixo para baixo. É você lidar com as pessoas de igual para igual. É muito engraçado, porque um dos exemplos que a gente faz é como pedir um café. E aí a gente faz esses roleplays para elas projetarem a voz. E aí esse dia você está sendo uma cliente difícil, você vai... específica. Você quer o seu café só com 2 cubos de gelo, um shot de caramelo e um leite especial. E aí elas já mudam. Oi, tudo bem? Eu queria um café. No... Aí eu falo com ela, você está pagando por esse café, né? Se você já fala com a pessoa, como se apresenta, como... Ai, mas eu queria só um pouquinho de gelo, não muito. Eu já estou passando a imagem para você, ó, meu corpo, de que o que eu tô pedindo é um absurdo. Mas se eu falo, bom dia, tudo bem? Eu queria um café assim, assim, assim. Só 2 cubinhos de gelo, por favor? Sim. Aí, o que eu tô ensinando pra você? Que você saber o que você quer é algo positivo. Eu tô te inspirando, porque aí a pessoa que tá te recebendo vai falar, nossa, eu também. Eu geralmente, quando peço pizza, eu gosto da pizza com menos queijo, mas eu nunca falo, aí eu fico com aquele pataco de queijo lá, porque eu não tenho coragem de falar. Então, assim, a gente não para pensar que são nas pequenas coisas, porque aí o dia que você estiver numa situação onde o risco é mais alto, você também não vai falar. Você não consegue nem falar pra pessoa que você queria um pouco menos de gelo. Perfeito. Você já se diminui. Imagina quando você achar que você tá em risco, você some. Então, assim, quando a gente faz esses drills, esses roleplays na aula, e eu faço tudo, você entra no Uber, como é que você sabe se uma pessoa está bem ou mal intencionada? Você inicia aquela dinâmica. Bom dia, tudo bem? A forma que a pessoa vai responder, você já vê, tá com a língua embolada? Tá bêbado? Tá, já olha? Já, né? Então, assim, essas são as partes mais difíceis. Quando eu faço jiu-jitsu verbal na aula e quando eu faço exercícios de postura, elas suam. É uma agonia. Só que quando elas passam daquilo, a sensação de superação e a aplicação desses princípios, principalmente na vida, são insubstituíveis. Tenho certeza. E elas, aí quando entra na parte da técnica, elas estão muito mais abertas a se arriscarem, a improvisarem, a experimentarem algo, não deu certo, vai tentar outra coisa, né? Porque a dificuldade emocional já começou lá atrás com a conexão delas com elas mesmas. É muito importante a gente conseguir guiar um aluno nessa trajetória do jiu-jitsu para ele também desenvolver o relacionamento dele com ele mesmo. Você se entender, você não ter vergonha ou não ter medo, né, de expressar suas emoções, as suas vontades, os seus sentimentos. Acho que uma parte muito importante, talvez até o homem tenha mais dificuldade, é de expressar a sua linguagem positiva. Ainda mais no jiu-jitsu. Falar pra alguém, pô, irmão, adoro treinar com você, cara. Você tem um estilo que eu me sinto à vontade. Você falar pra pessoa quando ela faz algo que você gosta. O homem tem que ser brabo, sabe? Aquela cultura ainda existe. Você só é forte o suficiente se você for brabo. Claro que tem o brabo no sentido figurado, o cara que é bom de luta, o cara que é, porra, ganha tudo. Esse é o brabo. Mas sabe que tem uma questão velada que é: você não pode mostrar muito sentimento, senão você é mole. Entende, Cesalina? Também tem isso acho que na cultura masculina, de maneira geral. Quebrar isso no jiu-jitsu eu acho que é um pouco difícil, não? É um desafio, né? Mas eu também fui criada assim, na verdade. A gente lá em casa eram muitos primos. Sim. Era sempre um grupo de crianças, assim, eram 10 crianças juntas, 15 final de semana. E assim, um implicava com o outro e sempre dava brincadeira de lutinha. E às vezes eu chorava. Isso, mimimi, tá de mimimi. Então não pode brincar com a gente. Então não sei o quê. Então, você expressar a emoção era um sinal de fraqueza. Eu também fui criada com isso. E eu e a Kira, a gente troca muito isso, porque foi uma quebra de paradigma gigante pra gente, né? Sim. Aprender a... Primeiro a gente tem que aprender antes de ensinar, né? E Sim. A gente teve que aprender muito isso, assim, a reconhecer que a linguagem ela tem que ser usada no espectro completo, né? Sim.
E isso vem muito de casa, né? Então, eu acho que implementar isso numa metodologia infantil é mais fácil, porque aí você tem o acompanhamento dos pais, e aí você consegue ter essa sinergia, e esse trabalho em conjunto previne com que esse menino se torne um adulto depois que não sente nada. E esse não sentir nada é perigoso, porque quando o cara acha que ele é brabo demais a ponto de não poder parecer fraco, o ego dele engole. E quando o ego te engole, você não quer dar oportunidade para parecer ridículo, porque, ninguém pode te ver no ridículo. E aí essa pessoa para falar em público tem dificuldade, essa pessoa para ministrar uma aula tropeça, essa pessoa para falar para 100, 200 alunos não consegue falar de maneira correta. E aí acaba que quando esse cara não tem mais forças para dar um golpe, para lutar, para fazer dinheiro lutando, ele não consegue ministrar aulas de jiu-jitsu para ninguém. Da mesma forma que um praticante de jiu-jitsu não atleta, que não consegue expressar os sentimentos dele, pode ter dificuldade amanhã ou depois, na hora de participar na vida fora do tatame de uma entrevista. Não é uma entrevista como a nossa, não. Uma entrevista de emprego, uma entrevista para oportunidades que venham a surgir na vida dele. Para mim, tinha que passar por tudo isso a luta, além do aspecto técnico. A gente teve agora a questão daquele rapaz, o Herbert Santos, que eu nunca recebi aqui, sempre vetei. Não foi a primeira vez que aconteceu com ele, só que agora tem filmagem, tem prova, está preso, espero que fique por muito tempo. Mas a minha questão é, como que uma pessoa dessa índole continuava participando de competições de jiu-jitsu, faixa preta, representando uma equipe? Entende, Cesalina? Para mim, para que a Cesalina ponha a faixa preta na cintura do cara e fale, você vai competir por mim. Você tem que saber que tem um pedaço seu ali. Se esse cara amanhã depois aparecer no lance desse, você tem participação, porque o jiu-jitsu é uma arma. Você deu uma arma na mão de um marginal. Faz sentido para você o que eu estou falando? Sem dúvida. Eu acho que tem que existir um código de ética e conduta que seja universal, né, para os praticantes de jiu-jitsu, principalmente para os professores. E é muito importante a gente entender que esse tipo de comportamento, ele sempre começa lá atrás. A pessoa ela não sai atirando em todo mundo, a pessoa não sai matando. Um caso de violência doméstica, a pessoa não é um amor com você todos os dias e depois de 2 anos, do nada, ela vai e te enforca ou te dá um soco. Ela começa lá atrás com um comentário verbal minando a sua autoconfiança, tentando baixar a sua autoestima, começa a reclamar dos amigos que você tem, começa a reduzir o seu ciclo, né? Começa a reclamar se você chega muito tarde, onde é que você estava, por que você está 2 horas sem atender o telefone? Começa a colocar uma pressão psicológica, aí começa a te comparar com pessoas vulgares quando você se veste de alguma maneira, aí começa a controlar o seu guarda-roupa, as pessoas... Começa como uma forma até escondida, disfarçada de cuidado. Não, eu me preocupo com você, eu não quero que você seja como essas outras mulheres, ou eu não quero que os seus amigos fiquem achando, o que eles vão achar de mim? Que eu sou um bundão? Então começa com uma pressão psicológica, aí depois um dia vocês estão em algum ambiente, aí ele vem aqui escondido, aperta seu punho, a próxima vez que eu ver, aí fala no seu ouvido, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, mas ele tá apertando seu punho e tá falando no seu ouvido, a próxima vez que você ficar de risadinha com esse cara, a gente vai ter problema. Ele acabou de fazer uma ameaça, agora já começou uma agressão física que não é escalonada, ele não tá te socando ou te enforcando, né? Não é feminicídio, mas já tá começando como apertei seu punho aqui, te puxei aqui com mais força, vem aqui comigo, vamos ali no bar, vou te tirar dessa rodinha aqui que você tá... Aí chega em casa, vai começar a discutir. Você vai ficar de conversinha? E aí começa a escalar a voz quando chega em casa. Aí um dia te dá um tapa naquela discussão porque você falou uma coisa que ele não queria ouvir. E aí, nossa, ele é louco, ele me deu um tapa do nada. Não, ele não te deu um tapa do nada, ele começou a te controlar lá atrás, ele te deu indícios físicos de um domínio físico para te acuar, ele fez ameaças verbais e a consequência... Então, assim, por que eu estou falando dessa trajetória da agressão? Porque essa trajetória da agressão, ela se replica em todos os ambientes, né? Esse cara não virou marginal ontem. Ele já deu vários indícios através das conversas que ele tem na academia, através das coisas que ele fez, que ele tá, né, cantando de galo e o professor tá aplaudindo, em vez de falar, olha, esse tipo de conduta, se você fizer isso mais uma vez, você tá banido da academia. E se fizer, tá banido. Isso. Né? É o exemplo do que o professor aceita dentro do espaço dele e principalmente o que ele glorifica. Porque tem muitas vezes que esses meninos são adolescentes e eles começam a ter um comportamento que é incentivado pela glorificação dos mestres e das pessoas que eles almejam um dia ser como eles. Fica todo mundo batendo palma, olha só. Então, assim,
os mestres, os professores, eles têm uma responsabilidade muito maior do que eles enxergam hoje em dia. Sim. E eu não sei se é através de um código de ética e de conduta, eu não sei se é através de alguma forma de teste ou de protocolo que professores têm que seguir, né? Eu acho que vale a pena ter um debate, mas tinha que ter alguma coisa que está avaliando a conduta do professor, porque assim, é uma chave, é uma pirâmide, é uma cadeia. O professor, ele é a principal figura dentro da academia, é ele que vai, né, set the tone, ele que vai criar um ambiente do que é aceito e do que não é aceito. Conversinha, é aceito que quando entra uma mulher na academia, que já fica todo mundo ali no tatame, e aí, quem que vai pegar essa aí? Às vezes esse comportamento vem até do professor. Então essa academia, ela vai ser um ambiente acolhedor para a mulher? Não. Ela não precisa escutar o comentário. A pessoa sente o ambiente, a pessoa sente ali, né, a dinâmica que está acontecendo. Então ela já começa a ver. Ih, hahaha, risadinha. Pô, será que estão rindo de mim? Será que fizeram algum... Então, assim, aí você não entende o porquê que não tem mulher praticando, você não entende o porquê que existem campeões de jiu-jitsu que são criminosos, que são marginais. Se ele não tiver um lugar para treinar, ele não tem como ser campeão. Se nenhum lugar aceitá-lo... Esse é o ponto. Ele não tem como ser campeão. Então, eu acho que, com certeza, as consequências de atitudes fora do tatame, elas têm que ser restringidas pelos professores e abordadas com mais seriedade. Porra, muito bom. O Shaolin falou assim, um lance aqui que eu anotei na cabeça. Ele falou assim, Alexandre, para mim hoje o mais importante do que treinar um campeão é saber que o meu aluno foi numa academia, num país tal, e eu recebi a ligação dizendo, o cara é 100%. Pode voltar aqui quantas vezes ele quiser. Porque se ele hoje em dia, e olha que ele dá aula em Nova York, ele falou, cara, se eu receber uma reclamação de um aluno meu, eu irei avaliar e de repente esse cara nem fica mais no meu time. Essa régua tem que ser a régua, entendeu, Cesalina? Porque senão você não está transformando nada, só está fazendo um cara bom de briga. E erroneamente, porque esse cara nem devia ser bom de briga, porque ele não tem cabeça para levar consigo todo aquele arcabouço técnico que ele vai usar para o mal, entendeu? É interessante ver que tem mulheres como você e a Kira já pensando em dar aula, porque uma parte um lado feminino do todo, que existe em todo mundo, é bom de ser trazido à tona de vez em quando, para que a gente veja que o espaço não é só nosso, como um todo, entendeu? Na sociedade, hoje, um cara bom de jiu-jitsu ele tem que ser visto como exemplo, não como esse marginal foi visto. Entende? Acho que a metodologia, claro que a gente não pode ignorar o aspecto técnico e competitivo, que eu acho que é muito do que dá a visibilidade do que a gente está tendo hoje do jiu-jitsu, mas tem que olhar esse lado da disciplina também, da metodologia, porque hoje a Cesalina me disse que ela treina a metodologia dela com a Kira, que tem uma psicóloga, faz os estudos dela, trouxe para perto de si o João Alberto Barreto. Então, ela está buscando um método para ensinar, não é um professor que ela vai contratar e vai fazer como ele aprendeu. Na maioria dos lugares, o cara ensina como ele foi ensinado. Ou ensina como ele aprendeu a fazer, com as particularidades dele, com a história dele, com a vivência dele. Ele vai ensinar o Felipe jiu-jitsu. Sabe o que é mais legal? Eu acho que a gente está numa fase agora com o jiu-jitsu um pouco de tanto resgate dos valores de como o jiu-jitsu era ensinado antigamente, né? A academia do meu avô na Rio Branco aqui era uma conduta, a jornada do aluno era completamente diferente, você nem encontra mais isso quase hoje em dia. Sim. E eu acho que a gente está numa fase, falando positivamente, assim, de resgate desses valores, apesar das situações negativas que surgem, elas estão surgindo, mas elas não estão mais sendo toleradas. Sim. Eu acredito. Né? Então, assim, já começa por aí. E um outro fato, eu acho que as pessoas estão começando a enxergar que ser professor de jiu-jitsu é uma escolha de carreira. E como toda escolha de carreira, exige capacitação e dá trabalho. Né? Então, você ser um bom professor de jiu-jitsu dá trabalho. E você tem que se capacitar como qualquer outra profissão, gente. Só que, assim, se você quiser ser médico, você vai para a faculdade de medicina. Você não tem como praticar a medicina sem ser médico, né? Se você quer ser advogado, você tem que ir para a faculdade de advocacia. Se você quer montar uma empresa, você tem que ter um mínimo de conhecimento de empreendedorismo. Você vai precisar ter uma pessoa que cuida do seu financeiro. Você não tem como ter uma empresa sem ter um financeiro na sua empresa. Eu acho que a gente está chegando nessa fase do jiu-jitsu onde as pessoas estão começando a enxergar que ser professor não é eu treinei a vida toda, vou começar a dar umas aulas aqui. Mas onde ele aprende isso? Hoje em dia?
Onde ele aprende a ser boa professor? pergunta. Você entendeu? É exatamente isso que eu trouxe aqui, porque ainda não existe esse lugar. Então, acho que essa é a próxima camada de desenvolvimento do jiu-jitsu, entendeu? É fazer o que a gente está fazendo aqui nesse programa, se provocando, trazendo questões, porque algum professor vai ouvir e vai falar, caraca, bicho, eu ia dar faixa preta para fulano, mas o cara acabou de responder por lesão corporal gravíssima. Não vou dar faixa preta a ele agora, não. Porque o fato dele, a probabilidade dele cometer isso de novo é grande. Sabe o que é interessante no teste de faixa que eu faço com as minhas alunas? Com as crianças, então, é demais, com as meninas. Eu faço teste de todos os pilares, do verbal, do postural e do técnico. E o verbal, elas têm que ir à frente da turma e primeiro elas têm que falar, né, com voz de campeã, e elas têm que falar quais os principais princípios do jiu-jitsu que elas levam para a vida. Elas têm que escolher 3. Então o teste já começa. O teste de faixa na minha academia começa com as meninas tendo que listar, de todos os princípios que elas aprendem na aula, quais são os 3 princípios que elas mais se identificam, né? O quanto que o jiu-jitsu beneficiou a vida delas, se elas já ensinaram algo para alguém. E aí tem uma parte do teste que elas têm que ensinar uma posição, uma técnica. E elas podem escolher a técnica. Mas a gente tem a parte do teste da professora. Então eu tenho meninas de 3 anos já tendo a consciência... 3? 3 anos. E ela, de 3 anos, você vai ensinar a postura da campeã hoje. E ela ensina. Pega uma linha invisível, amarra no seu coração, puxa lá para cima, ultrapassa as nuvens para elas lembrarem. Então, só de você já estar incutindo essa consciência de que você está sendo graduada, você tem uma responsabilidade e você também está ensinando através do seu exemplo. Irado. Então, elas já começam a entender que todo teste de faixa tem uma parte de professora, que elas têm que ensinar uma técnica. E aí, conforme elas vão ficando mais velhas, agora você vai ensinar 2. Porque a lente do jiu-jitsu de quem pratica e de quem ensina também é muito diferente. Sim. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a gente abriu a academia e eu comecei a dar aula, eu montei esse programa de pais e filhos. Eu fazia uma vez por mês. E na época, eu e meu irmão éramos sócios da academia. E ele falou, se você quer montar esse programa, você toca. E aí eu dava essa aula de pais e filhos e eu lembro que eu tinha que estudar o que eu já sabia fazer. Porque eu falava, gente, eu sei fazer, mas eu não sei ensinar como faz. Perfeito. Completamente diferente. Então, realmente, eu não sei se o ideal seria ter um currículo mínimo, onde parte desse currículo não é só você saber ensinar essas posições, Perfeito. mas é você ter um conhecimento mínimo, né? Sim. Como se fosse uma faculdade, mas algo assim que pudesse ser compartilhado, que talvez venha das federações. Exato. Então você vai se registrar como professor, tem um testezinho que nem quando você vai tirar uma carteira de motorista, tem um testezinho que seja múltipla escolha, mas, né, acho que seria o ideal, assim. Não é uma coisa difícil de se criar um teste digital. Não. Que englobe a parte da filosofia também, para começar a trazer essa consciência. Isso. E aí, quando você recebe o seu diploma, ele está atrelado ao teste que você fez. Você se comprometeu com aquelas respostas. Isso. E aí, isso dá embasamento até para as organizações poderem abordar depois esse indivíduo e falar, olha, você fez esse teste, né, você selecionou essas respostas e você se comprometeu a representar isso que você passou. Então, a sua conduta não está de acordo. Então, você vai ter que passar por um treinamento? Você vai ter que passar por esse teste de novo? Você vai ter que pagar para ter um acompanhamento aqui de uma equipe que vai dar uma reciclada? Eu acho que as organizações elas têm um trabalho grande, né, nesse ramo. Sensacional. Me diz uma coisa, qual é a grande diferença? Eu nem sei se você acompanhava as academias da sua família quando você morava aqui. Mas qual é a grande diferença, pela sua lente, de dar aula de jiu-jitsu nos Estados Unidos e dar aula de jiu-jitsu aqui no Brasil? Olha, vou facilitar a sua vida. Tirando o aspecto competitivo, que eu sei que não é o que você aborda. Mas olhando para o seu nicho, olhando para o nicho dos irmãos Valente e vendo aqui no Brasil como funciona. Qual é a grande diferença, na sua opinião? Eu posso falar um pouco do meu programa, né? Assim, eu acho que talvez certas situações do dia a dia que às vezes acontecem aqui, você ter que lembrar muito a atenção, né, dos alunos, de se tiver assalto, se você estiver sendo seguido. Eu lembro que eu dei algumas aulas lá que as alunas me falaram assim, mas eu nunca vou passar por isso. Que talvez elas não se identificaram assim com
as circunstâncias, né, do que eu estava falando. Mas, assim, acho que tem uma linguagem universal, que é a linguagem da atenção. Você pode ser seguido no seu carro em qualquer lugar do mundo, você pode passar por certas situações. Mas eu lembro que eu estava ensinando uma para ela, se alguém puxar de assalto à mão armada, né? Se alguém puxar uma arma para você, como reagir, mostrar as mãos, como manter a calma em um cenário. E aí eu lembro que uma aluna minha falou, mas eu nunca vou passar por isso. Caramba! Não sei se vai passar ou não, né? Mas eu sinto que existe um nível, talvez, de violência no Brasil que, nos Estados Unidos, os cenários talvez sejam um pouco mais diferentes. Perfeito, mais brando. E, ainda assim, você consegue atrair a atenção das pessoas para um aspecto não competitivo e, pelo que eu vejo, você não tem a menor intenção de migrar para o lado competitivo, tampouco seus alunos te cobram isso, né? Eu não tenho essa intenção, não sou contra a competição. Sim, de maneira alguma. Eu acho que é uma escolha individual de cada um. Demais. Eu acho que complementa o esporte ter o lado competitivo. Para mim, a competição é a maior plataforma de lançamento do jiu-jitsu até hoje. A IBJJF é o maior exemplo disso. Perdão, continua. Não, eu concordo com você. Eu acho que o jiu-jitsu esportivo, ele entra na cadeia dos esportes mundiais. Eu adoraria ver o jiu-jitsu esportivo, até no mesmo nível que o judô, sendo um esporte olímpico. Eu acho que isso agregaria muito valor para o jiu-jitsu. Eu adoraria ver o jiu-jitsu tendo patrocínios como o tênis, como a natação, o surf. Né? Eu não diria como o futebol americano, porque aí são monstros do esporte, né? E basquete são mainstream. Mas, assim, eu acho que o jiu-jitsu e o surf poderiam estar no mesmo patamar. Sim, né? A gente tem praticantes de jiu-jitsu em todas as cidades do mundo, do planeta. Lá fora, muita demanda? Muita demanda, muita demanda. O meu ponto de vista nesse segmento é que eu enxergo o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porque é a história que o jiu-jitsu teve na minha vida. E eu acho que a gente tem que honrar quem a gente é. Né? Eu acho que se tem uma pessoa que tem uma inclinação muito grande a competir, ela tem que seguir aquele instinto, apesar da carreira do atleta ser mais curta. Então, tenha essa consciência. E depois você pode fazer a transição, né, da competição para se tornar um empresário do jiu-jitsu, abrir uma academia ou ajudar a implementar essa metodologia em escolas, seja lá qual for a sua missão dentro do jiu-jitsu, se for essa a sua escolha. Para mim, pessoalmente, como eu te falei da história de quando eu me mudei para a Inglaterra, eu senti muito assim que o jiu-jitsu era uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E a minha paixão pelo que eu vi dentro da minha família, do meu avô Carlos, do tio Hélio, e a razão deles terem criado as competições foi para levar para o mundo, para chamar a atenção do mundo para o quão poderosa é essa ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, o objetivo deles era que todo mundo tivesse acesso ao jiu-jitsu, porque eu acredito que uma sociedade onde a maioria das pessoas tem acesso à filosofia e à prática do jiu-jitsu é uma sociedade mais pacífica, é uma sociedade mais respeitosa, né? E é uma sociedade onde cada indivíduo atinge o máximo de sucesso que ele deseja, que ele almeja. Então, a minha paixão, a minha motivação, o que me emociona nas aulas, o que faz com que eu me dedique 100% a essa missão é de conseguir enxergar com meus próprios olhos o quão poderosa é essa ferramenta no dia a dia. E, assim, por exemplo, eu tenho uma aluna que entrou na minha academia, a mãe já tinha mudado essa aluna de colégio, assim, de escola, 3 vezes e não sabia mais o que fazer. High school? Não, ela tinha 5 anos quando ela veio até mim, agora ela tem 8. Só que ela nasceu sem nenhum dedo na mão. E aí essa sofria muito bullying, né? E aí ia pra escola, aí o pessoal pegava a mão dela, levantava, mãozinha de bebezinho, não sei o quê. E a mãe tinha essa filha com esse problema na mão e não sabia o que fazer para empoderar essa filha, porque você vai passar uma vida fugindo. Quantas vezes você vai trocar essa menina de colégio? Né? Ela precisa encontrar a voz dela. E ela entrou na minha academia, agarrada na perna da mãe, olhando para baixo, não soltava a mãe, não olhava no olho. Aí eu abaixo no nível dela. Oi, qual o seu nome? Oi, campeã. Não conseguia escutar o nome dela. Aí eu falei, tudo bem, tá no lugar certo. Muito bom. E aí ela começou a treinar comigo. E hoje em dia a mãe dela é a maior fã do meu programa, né? Assim, da minha metodologia, do jiu-jitsu. Ela fala para todas as mães, já me trouxe um monte de aluno que ela fala. Eu nunca imaginei que a Sara ia chegar nesse ponto, porque assim, ela escondia a mão. Se fosse para dar a mão para amiguinha, ela sempre dava outra. E aí teve uma aula que
esse meu programa é Mães e Filhas, né? A mãe faz a aula junto com a filha. Bota kimono também? Bota. Uau. E aí, a gente faz uma rodinha onde eu conto histórias. Toda semana eu conto a história. Eu criei uma guerreirinha e toda semana eu conto uma história. Qual é o nome da guerreirinha? Manami. Irado. E aí a Manami passa por todas essas aventuras e passa por dificuldade de popularidade na escola, passa por tudo que uma menina da idade delas passa. E aí a moral da história sempre é um princípio do jiu-jitsu e esse princípio vira o dever de casa delas. Então, a primeira aula é a postura da campeã. E aí aprender a olhar no olho e a falar. Quando a sua mãe coloca o café da manhã, a postura da campeã, olha no olho da sua mãe, obrigada, mãe. Então, começar a usar essa comunicação, a introdução. E aí a gente tem inclusão, a gente tem todos os princípios. E aí uma das aulas, quando elas querem falar, elas têm que levantar a mão. E aí foi a primeira aula que a filha levantou a mão, que era diferente da outra. A mãozinha... E a mãe começou a chorar. Uau. Porque foi a visualização da mãe de falar assim, ela superou esse trauma e ela se aceitou inteiramente. E não só isso, ela tem orgulho de ser diferente, porque ela enxergou nessa aula que o diferencial dela é também a sua maior força. Então, de uma criança de 5 anos que escondia a mão, não olhava no olho, olhava para baixo, a voz nem saía, agora ela tem orgulho de levantar aquela mão quando ela quer falar, quando alguma amiguinha, quando a gente vai fazer o jogo da corrente, ela dá aquela mão para a amiguinha segurar, e se alguém fala alguma coisa, ela responde, e que o menino que fura a fila dela, porque ela nunca teve voz, agora ela cutuca o menino e fala, você tá furando na minha frente, isso não é legal. Eu tava esperando aqui e o menino sai. Isso é uma transformação na vida dessa criança surreal. Que vai afetar todas as escolhas que ela vai fazer de carreira, de relacionamento, de amizade, do que ela se vê capaz. Então, essa é a minha paixão no jiu-jitsu. É usar essa ferramenta de desenvolvimento pessoal e para que as pessoas usem essas ferramentas e corram com elas e escolham o que quiserem para a própria vida. E na minha percepção do que eu tenho a oferecer com essa escola que eu vejo do jiu-jitsu, a competição ela fica um pouco limitada. Então eu prefiro não me limitar nesse sentido e prefiro explorar mais esse lado realmente do jiu-jitsu para a vida. Irado. Os irmãos Valente também fazem eles são de uma linhagem totalmente voltada para a defesa pessoal, né? Eles são maravilhosos. Mandaram um direct uma vez pro Instagram. Eu falei, poxa, obrigado. Quando vierem aqui, quero muito conversar. Faça uma entrevista, porque vai ser... Os caras conseguem fazer com que o jiu-jitsu mantenha as raízes da defesa pessoal, conseguem fazer com que se torne interessante, conseguem fazer com que pessoas que nós nunca imaginaríamos lutando jiu-jitsu, como é o caso da Gisele Bündchen, vá lá, entre no kimono e faça jiu-jitsu. Cara, tem alguma coisa aí que a gente aqui está deixando passar, porque o jiu-jitsu aqui no Brasil, tirando algumas academias, ele é totalmente voltado para a competição. E para mim, o lado... Claro que uma competição na vida, eu tenho esse lema, uma competição na vida, todo mundo deveria participar, só para sentir aquela adrenalina. É como se fosse a prova real do... Sou capaz de me colocar aqui à disposição da derrota para que todos vejam, aquela exposição máxima. Mas fora isso, eu acho que tem uma parte aí muito bacana do que vocês fazem e que lá fora, por mais que tenha menos violência do que aqui, a aderência pareça até maior no que diz respeito a jiu-jitsu para além da competição. Qual é a metodologia? Assim, eu quero te fazer essa pergunta sem me tornar repetitivo, mas como é que você vende isso para a pessoa que está entrando ali e ela veja todo esse valor? Porque deve ter alguém que nunca ouviu falar de jiu-jitsu, mas que foi de curioso olhar na sua academia, olhar e falar, o que é isso? É muito interessante, porque todas as alunas que vêm para a primeira aula, quando a aula termina, elas falam, nossa, totalmente diferente do que eu esperava, amei. É isso. Né? E a principal parte da metodologia, quando você fala em princípios, e que vem muito desse lado da defesa pessoal, é, por exemplo, controle de distância. É uma coisa que muita academia não passa. Eu faço vários exercícios de controle de distância. Distância segura. Distância segura. Né? Pessoas que são próximas a você, que já estão numa distância mais próxima. Entrou no elevador, tem uma pessoa aqui que você está desconfortável. Mãos livres, mão alta aqui já. Porque daqui a mão já faz um escudo, aqui você já controla. Você começa a ter esse controle. Eu faço várias brincadeiras segurando faixa. A faixa não pode dobrar. Se dobrar é porque a pessoa entrou, né, na sua zona, então não pode. E assim... Essa consciência de controle de distância
elas sentem que elas aplicam na vida. Porque quando elas estão colocando gasolina no carro e se está vindo uma pessoa no posto pedir dinheiro, ou seja lá o que for, elas já sabem que elas têm que agir antes da pessoa entrar em uma certa distância. E quando você fala em distância física, esses princípios da defesa pessoal, eles também se aplicam no lado emocional. Porque o controle de distância emocional significa que você, antes de algo se tornar destrutivo para você, você já tem aquele sinal. Opa, eu preciso criar um pouco mais de distância. Essa é a distância que eu consigo operar, que me deixa confortável. E a partir do momento que o seu espaço é violado, emocional, você já sabe que você tem que impor um limite aqui. Porque senão você começa... É onde você desenvolve o síndrome do pânico, né? Você está o tempo todo o seu espaço sendo invadido por outras pessoas e você não tem a capacidade de falar, peraí, né? Isso aqui é inaceitável, estou desconfortável com essa situação. E aí é no seu meio de trabalho. Então, assim, eu tenho várias alunas, uma das minhas alunas é diretora, e ela falou para mim, se eu não soubesse controle de distância, eu teria me demitido desse filme que eu estou dirigindo. Porque, assim, eu tive que... diretora de filme, eu tô achando que é de empresa, diretora de filme. Diretora de filme. Sensacional. Né? E ela falou, porque eu tive que o tempo todo ficar impondo limite e criando uma distância para eu conseguir navegar, porque eu estava totalmente... Foi o primeiro filme que ela dirigiu. Então, assim, o diretor de fotografia, todo mundo da equipe era super experiente, e eles estavam em cima, assim... Engolindo ela. Então, aquela consciência dela, do controle de distância, ela também usa nos relacionamentos. Ela sabia que ela precisava impor limites e criar uma distância. E todos os princípios do jiu-jitsu, quando você fala do princípio da distância, do princípio da conexão, você só tem alavanca se você tem conexão. Então, para uma empresária ou para qualquer pessoa numa discussão, no relacionamento, você tem que pensar, peraí, qual a alavanca que eu tenho nessa negociação aqui? Qual é a minha alavanca nessa discussão? Porque senão eu tô... Para não virar um conflito. Para não virar um conflito. A sua capacidade de, em vez de escalar uma situação, de apaziguar um cenário, e você começa a entender, eu tenho esse poder. Então, assim, essas capacidades que vêm do jiu-jitsu, se você chega e você já está num rola, você não entende, mas a defesa pessoal, ela é muito eficaz nesse fator. Você começa a ter um entendimento muito bom de controle de distância. Você começa a entender muito bem a conexão. Né? O timing de você criar a conexão. E aí você entende que quando você cria conexão, você tem a alavanca. Sem a conexão, você não tem alavanca. Então você começa a entender, peraí, se eu tenho que controlar a distância e eu tenho o poder de escolha de quando eu quero conectar, e a partir do momento que eu estou conectado, eu sempre tenho uma alavanca, eu posso aplicar isso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu tô viajando enquanto você fala. Viajando. Eu tô falando sério. Porque você falou em controle de distância, qualquer pessoa, numa empresa. Cara, durante uma época que eu trabalhava no banco, eu acordava, sabe qual era a primeira coisa que eu fazia? Abria meu e-mail pelo celular. Eu não mantinha a distância segura, porque já não estava... Pô, meu irmão, tô abrindo e-mail. Sabe o automático, Cesalina? Como se aquilo te desse uma descarga de dopamina. Você fala assim, opa, acordei, tô ocupado, tô sendo útil, tô trabalhando. Não é nada disso, irmão. Você está desrespeitando você, sua família, quem precisa do seu tempo e tudo mais. Criando estresse, aumentando sua ansiedade, reduzindo seu espaço interno. Exato. Aí você começa a ser explosivo, tomar decisões impulsivas. Perfeito. Controle de distância. Opa, peraí, a partir de agora, só pego no celular 2 horas depois de acordado. Primeiro eu vou tomar meu café, falar com... Isso é controle de distância. Quando você ficou falando aí e trazendo a situação, eu falei, cara... Olha como a parada é rica. E As minhas aulas são assim. Isso é sensacional. Olha, se você tiver 1h30 de jiu-jitsu e 45 minutos foi isso, e os outros 45 minutos a parte técnica, que a gente não pode abrir mão, porra, bicho, vira a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal do mundo. Mas você dá isso antes de dar uma entrada em baiana. Você vai dar a baiana. Você coloca a baiana em uma situação de defesa pessoal, onde uma pessoa está te dando um soco, você começa a entender, a baiana, ela é uma técnica de defesa. Sim. Ela não é uma técnica de ataque. Sim. Ela é uma técnica de defesa onde eu avaliei a distância, eu avaliei a energia que está sendo trazida a mim e eu cheguei à conclusão de que, nesse momento, é melhor eu criar uma conexão e, através dessa conexão, eu tenho uma alavanca para levar essa pessoa ao solo. Mas fazer essa analogia é o diamante da parada. Desculpa te cortar. Porque é onde a pessoa entende e aplica. Sim. Eu só quero que aquela pessoa leve o que ela está aprendendo no tatame para a vida. Como eu consigo fazer isso?
mostrando para ela como ela pode usar isso na vida. E você acabou de dar um exemplo maravilhoso. E você chegou a essa conclusão sozinho. Eu não precisei falar, Alexandre, na sua vida, vamos pensar. Aonde que você acha que você poderia criar mais espaço? Você já entendeu. Peraí, eu estava numa situação que eu não tinha espaço interno. Eu não tinha controle de distância comigo mesmo. E aquilo foi me trazendo estresse. Aquilo foi afetando o seu relacionamento. Sim. Que agora a sua esposa vai falar, pô, você nunca... Até quando você tá com a gente, você não tá presente. Aí você começa a se sentir um pai ausente, um marido ruim. Aí aquilo vai te estressando cada vez mais. E aí você não consegue ter uma tomada de decisão aonde você tem espaço interno. Você não tem mais distância aqui para raciocinar. Tudo começa a ficar, né, uma coisa meio fora de controle. Sim, e sim. A gente toma as piores decisões da nossa vida quando a gente está sob estresse. Perfeito. Então, se você não tem o conhecimento de distância, se você não consegue criar um espaço interno para você navegar, você vai acabar tomando decisões ruins na sua vida e aí elas vão se acumulando. Então, se você souber usar os princípios do jiu-jitsu para usar estrategicamente e aplicá-lo nos seus relacionamentos, na sua rotina, no seu relacionamento consigo mesmo, e aí você começa a entender que vai muito além. Então, essa sacada de você entender, peraí, eu tenho conexão, às vezes você quer forçar a pessoa a concordar com você para que vocês sigam em um certo caminho, mas você não tem conexão. Discussão então você não... política. Hoje Discussão você mais política vê. também. Mas assim, aí você pensa, às vezes é um sócio, e os sócios estão em conflito. Sociedade. E os sócios estão em conflito porque você está querendo tomar uma decisão, mas espera aí, o objetivo dos dois não é chegar a um caminho que seja melhor para a empresa? Cadê a conexão? Por que vocês estão tendo tanta dificuldade de chegar em um acordo? Porque você está querendo ter uma alavanca e forçar uma coisa sem ter conexão. Então, em vez de ser uma coisa fluida, como você está desconectado um do outro, aí fica uma guerra de quem vai ser o mais forte. E você está usando o quê? A força. Então, você na vida, nos seus relacionamentos, é uma reflexão legal. É irado. Você usa a força para conseguir o que você quer ou você enxerga quando você não tem conexão para que você, em vez de tentar forçar uma situação, você conseguir aplicar a alavanca, aí você tem que voltar um passo e falar, peraí, deixa eu criar uma conexão. Um dia eu vou tirar minha esposa, eu vou jantar com ela primeiro, porque vocês estão brigando porque você vai trocar de empresa, ou porque você vai trocar de trabalho, ou porque vocês querem se mudar de cidade, seja lá o que for. E aí, você está desconectado dela, você nunca vai chegar a um denominador comum. Cria conexão, cria um momento onde vocês podem se conectar, que aí você vai ver que a alavanca vai entrar de uma forma que as coisas vão fluir com mais facilidade. Sim, acho que matou a pau. Isso vende. Vende de verdade, porque é verdade, cara. Acho que o ponto máximo do negócio é exatamente esse, cara. É fazer com que o jiu-jitsu seja para qualquer pessoa. Até um idoso de 80 anos que vai fazer o que é possível fazer. Claro que ele não vai ter uma performance física e técnica absurda, mas ele vai estar trabalhando a cabeça dele para as dificuldades dele, para a resiliência, que também é uma questão que o Carlos e o Hélio vendiam muito, que o Rickson fala até hoje, né, do conforto no desconforto. E depois que ele revelou o Parkinson, o cara mostrou que, de fato, ele se mantém fazendo as coisas no desconforto, estando confortável. Então, acho que parabéns pelo que você está fazendo, parabéns pelo que está mostrando na prova. Não lutou em competição de jiu-jitsu, mas subiu a montanha mais perigosa do planeta. Na primeira tentativa, obteve êxito. Acho que isso aí é mais do que prova que jiu-jitsu serve para tudo, até para escalar o Everest. Surreal. Jiu-jitsu leva a gente ao topo de qualquer montanha. É isso aí. Você quer deixar algum recado para a galera que está te ouvindo nesse momento? Só pra galera me acompanhar mesmo nas redes sociais. Eu tenho vários projetos legais que estão saindo. Tenho uma série de conteúdo, de entrevistas, que saiu meu primeiro episódio com a Maria Sharapova. Irado. Foi uma entrevista super legal. Você entrevistou a tenista? É isso. Eu sou no apresentadora YouTube? Desse programa. É um programa pro Microsoft, Viva. Irado. Então, o primeiro episódio foi com a Sharapova. O segundo episódio sai agora dia 5 de setembro. Tem o link do episódio? Se for no meu Instagram, vai achar. Meu Instagram... Tô quase mudando meu Instagram, porque é César Grace. Aí todo mundo fala, fui te procurar, botei César Grace. Fui te procurar, mas é C-E-S-A, e aí Grace, G-R-A-C-I-E.
E aí eu vou compartilhar alguns desses vídeos no meu YouTube também, mas acho que é a plataforma que, assim, não sou super presente, mas é onde eu tô mais presente. É o Instagram. É o Instagram. Para quem Legal. quiser ver um pouco mais de metodologia, de como o jiu-jitsu é aplicado dentro da comunicação, de outros desafios, tá tudo lá. Cisalina, muitíssimo obrigado pela aula. Fico muito grato. Sempre que estiver no Brasil e quiser vir aqui falar sobre algum cume conquistado novo, pode vir aqui que a casa é sua, tá? Foi um prazer. Adorei mesmo. Tamo junto. O aperto de Obrigado. mão, firme, mas sem machucar, sem intimidar. Foi pegada. Eu falei, pô, gostei. Parabéns. Parabéns você, trabalho excelente. Cisalina Grace no ConnectCast, pessoal. Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$ 7,62 mensais e com os 4 primeiros meses grátis, a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. E se a questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN, além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país, de acordo com a sua localização virtual escolhida por você, e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de R$ 7,62 mensais durante os primeiros 2 anos, sendo os 4 primeiros meses grátis. E se em até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Beleza? Abraço, galera.